episódio de hoje aqui é com essa celebridade e com a estrategista dele. O único cara até hoje que saiu direto no Instagram, não é de qualquer lugar não. Quando você vai falar de IA, a primeira coisa que você lembra ali é o chat GPT, você vai lembrar dele. Só que esse cara saiu no Instagram da OpenAI direto lá. Assim. Se você for lá, você vai ver ele. Eu estou aqui com o Pedro Daniel, o cara, e estou aqui com a Lívia também, que é o braço direito e esquerdo dele ali, não é não, Pedro? É isso aí. Obrigadão por você ter aceitado esse convite. Quanto tempo que a gente está aí trocando a agenda para dar certo. Obrigado mesmo aí por você ter aceitado aí. Que isso, é uma honra estar aqui, Dr. Kleiser. Cara brabo demais aí. O cara que ajuda a gente aí com marcas e patentes. E muito prazer aí, galera. Me chamo Pedro Daniel. Hoje eu sou um dos maiores especialistas aí de inteligência artificial do Brasil. Como o Kleiser falou, eu sou o único brasileiro que está lá, que foi repostado diretamente pela OpenAI. Sou parceiro das maiores empresas de tecnologia do mundo, sendo elas a própria OpenAI, a Meta, o Google, tem também o Manus AI, que é uma ferramenta muito famosa. E a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, marketing. Hoje eu trouxe a dona Lívia aí também, que é minha sócia, minha irmã, que é a parte de trás aí do Pedro Daniel IA, pra gente falar um pouco mais aí dos bastidores. Show de bola. Para quem vai escutar, para quem gosta de inteligência artificial, você vai ter que ficar aqui. Hoje você vai saber tudo um pouco. Tem mais de 3 anos que eu acompanho aí o Pedro, acompanho a Lívia junto ali nos bastidores com eles ali. E se tem um cara hoje que entende muito e posta muita coisa, que você vai lá no perfil dele, tá aqui embaixo, aqui, todas as redes sociais, vai ver o tanto de conteúdo e o tanto que muda, né, Pedro? O tanto que muda rápido. Mas antes de falar com você, eu queria falar um pouco aqui com a Lívia. Lívia, como que é estar do lado ali? A gente sabe, né? Poxa, a gente está diariamente trocando ali figurinha, conversando sobre, que a gente protege ali vocês na parte jurídica ali também, né? Não só de marcas e patentes. Eu vejo que a Lívia que é o braço dos contratos, tudo ali. Como que nasce essa parceria? Como que é trabalhar com o irmão hoje aí? Na verdade, é assim, a gente sempre soube que se um dia a gente se juntasse para trabalhar, ia dar muito certo. A gente só nunca soube o que a gente ia fazer. Porque a gente vem de uma família de empreendedor, meu pai e minha mãe já eram sócios, assim como você e sua esposa, e dá muito certo. E a gente veio de uma família de empreendedor, a gente tem empresa que era do meu pai e é da minha mãe hoje, só que a gente nunca quis trabalhar junto nessa empresa. E aí, quando chegou a pandemia, a gente começou a fazer alguns trabalhos, porque assim, a nossa empresa é de cruzeiro marítimo. E aí, a primeira coisa que parou na pandemia foi cruzeiro marítimo. E aí, a hora que parou, a gente falou, legal, vamos ficar esperando? Não, a gente não vai ficar esperando. E a gente foi se mexer. Então, por exemplo, eu fui fazer pão para vender, a gente vendia pão de porta em porta. Uma amiga da minha mãe fazia máscara, um ex-chefe do Pedro importou máscara da China, a gente foi vender máscara. Não vou ficar parado. Deixa eu só trazer um pouco mais para trás aqui do que aconteceu, porque foi o seguinte... Antes eu vou te interromper um pouco antes. Eu conheci o Pedro, e eu não vou lembrar a história toda, mas foi um vídeo que ele chegou a fazer contando uma dificuldade muito grande, que eu lembro, falei, cara, que cara bacana esse cara aqui, deixa eu começar a seguir ele. E foi exatamente aquele vídeo que me tocou, era um vídeo, eu não lembro o que era, eu sei que era uma história que assim, de superação, alguma coisa desse jeito, e aí ele contou, até arrepio, que eu lembro que foi um negócio que me conectou muito. E eu mandava direct para ele, eu falava, cara, seu conteúdo é legal, cara, parabéns, continua. Eu mandava assim, sem nem imaginar que um dia a gente ia. Engraçado, o Rafa Brito, foi a mesma coisa. A gente foi num local, eu palestrei junto com ele, ele tinha 40 mil seguidores. O Rafa Brito hoje está com quase 2 milhões de seguidores lá, grandão, ali. E o Pedro eu vi a escala crescendo ali. Então eu falei, cara, legal ter conhecido ele no começo, né, ali. Mas conta aí, esse pouco para trás aí. Vou trazer um pouco para trás o que aconteceu. Em 2016, só para vocês entenderem, quando eu fiz 19 anos, eu tinha acabado de sair do colegial, eu decidi que eu ia jogar poker online. Então eu comecei a jogar poker online, me tornei jogador profissional de poker, joguei num dos maiores times do mundo aí, que é o 4Bet, se você for dar uma pesquisada aí, você vai ver. E joguei Campeonato Brasileiro, joguei Campeonato Paulista de poker. Gosto muito desse jogo ainda, sou apaixonado até hoje, é um esporte da mente.
E aí o que aconteceu? Em 2016, meu pai ele começou a ficar doente. Querendo ou não, meu pai sempre foi o provedor, é o que a Lívia tava falando. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram empresários e tal, meu pai era o provedor da casa. E o que aconteceu? Ele começou a ficar doente, ele teve um problema de coração ali. E um belo dia, um belo domingo, o batimento dele foi parar lá em 200 e pouco, não foi, Lívia? 220, deitado na cama. Deitado na cama. O batimento fala o coração. Coração, batimento cardíaco. 220. Deitado 220. na cama. Em repouso. Aí a Lívia chegou pra ele e falou, ó, você tá infartando, você vai ter que ir pro hospital agora. A gente levou ele pro hospital no domingo. Terça-feira a gente recebeu a ligação, inclusive a gente até tinha achado que ele tinha falecido. Ele teve um AVC isquêmico e meu pai simplesmente virou um vegetal. Daquele dia em diante ele virou um vegetal. E ali a gente passou uma situação muito difícil, porque a gente perdeu o provedor da casa. E além ele já tocava operação de cruzeiro junto com a sua mãe. Sim. Sim, ele tocava operação de cruzeiro. Na época eu jogava. E a Lívia, você já estava trabalhando com o pai nessa época, né? Já, porque quando ele começou a ficar doente em 2015, eu já fui pra agência pra trabalhar. Você tá falando um pouco do poker, você chegou a jogar do Full Tilt, Poker Star? Full Tilt, Poker Star. Eu joguei muito na Poker Stars. O Full Tilt eu peguei ele um pouco antes dele quebrar. Eu joguei Full Tilt, fui supernova do Poker Star Ah. e eu abandonei o poker, cara. Tipo assim, cheguei, ganhei mochila, ganhei os negócios, tudo que ia. Joguei com a Kari, joguei com os caras, tudo depois eu abandonei. Depois eu vou contar essa história aí, porque que eu parei. Eu parei, mas mais pra dedicar pras empresas, tudo, mas adoro, cara. E eu acredito muito que é um esporte da mente. Aí você tava jogando ainda. Não, aí eu tava jogando aí nessa época, inclusive quando meu pai ficou doente, eu jogava no Forbet. E aí, pô, eu não sei se você chegou a jogar de forma profissional, mas, pô, eu começava a jogar 10 horas da manhã e tinha dia que eu jogava até 10, 11 horas online. Eu saía de casa e ia pra casa de poker jogar live, eu jogava cash live. Eu vou mandar um abraço aqui, depois eu vou mandar até esse podcast pro Isídio, que era o cara que jogava comigo. Isídio, o cara, eu acho que até hoje ele deve estar nas mesas ainda. E poker, para quem não sabe um pouco, o maior desgaste do poker é o tempo. Eu jogava torneio profissional, então já participei, já fiquei final de mesa do Sunday Millions, e foi aí que eu parei. Foi exatamente por isso, porque a gente começava numa sexta-feira e eu ia entregar o jogo na segunda. Então, ninguém entende isso. Todo mundo acha que é um baralho, né? Igual você brincou, que eu roubo? Jogar buraco? Então, acha que é aquilo, mas não. Aí, ainda mais, e era online também. Então, eu jogava isso, era um tempão. Aí eu falei, não, cara, tô gastando muito tempo com isso aqui, deixa eu parar um pouco. Foi mais por isso. Foi mais ou menos por isso que eu decidi parar. Meu pai ficou doente. E aí, na época, eu até conversei com a galera lá do time, eles me ofereceram pra pagar salário, porque eu tava indo muito bem. E aí eu falei, cara, eu não quero mais jogar, porque eu já tinha entendido que ali... Na época eu tava lendo muito livro de empreendedorismo. E aí eu já tinha entendido que no poker eu trocava tempo por dinheiro e eu não queria mais trocar tempo por dinheiro. Foi essa visão que eu tive. Acho que talvez... foi a mesma. Eu cheguei a jogar encavalado, né? Que não sei se você lembra disso aqui. Muito. Eu joguei encavalado é quando alguém paga pra você jogar. E como eu não jogava cashback de jeito nenhum, mesa de jeito nenhum assim, jogo famoso cash ali, né? Que o pessoal jogava, eu acabava só jogando torneio. E o torneio, mesmo o cara te pagando, fala, poxa vida, cara, tipo, eu vou ter que ficar horas e horas jogando ali. Então foi uma das questões, né? Mesmo ali. Principalmente pra quem joga torneio, é extremamente desgastante, sem contar que, assim, às vezes você jogava... Isso é uma coisa que eu acho que é o principal de jogador de poker, a gente é extremamente resiliente. Porque às vezes você fica o mês inteiro jogando, só perdendo, você perde, pra em um torneio você lá ganhar o torneio, cravar, e você tirar tudo que você perdeu e sair no lucro. Então você fica literalmente ali 29 dias perdendo todos os dias, se estressando, ficando maluco, puxando reta final, pra no final você ganhar um torneio, às vezes é naquele dia ruim, né? É o famoso dia ruim, que você começa o dia ruim, aí do nada você vai bem no torneio, você ganha o torneio, você recupera tudo que você perdeu e sai no lucro. Então, pô, a gente tem que ter uma resiliência e um mental de ferro, né? Que é do empreendedorismo, né? Exatamente. E aí você pensou, vou pular pra essa área. Aí que aconteceu? Nessa época aí meu pai ficou doente, aí rolou esse negócio da gente levar ele pro hospital e tal, deu a terça-feira, o médico ligou, a gente foi lá, ele teve um AVC isquêmico e meu pai ficou acamado, então ele praticamente virou um vegetal, ele não comia, não falava, não fazia nada, basicamente ficava deitado. E esse processo durou mais ou menos 1 ano e meio, ele ficou praticamente quase 6 meses no hospital, depois ele ficou mais quase 1 ano em casa, e aí ele veio a falecer.
E aí o que aconteceu? Depois disso a gente passou uma situação financeira muito difícil, porque meu pai dava muito gasto, graças a Deus a gente teve convênio e tal, a gente conseguiu ter home care, mas mesmo assim, às vezes, tinha que levar o meu pai para São Paulo de ambulância, a gente tinha que pagar, era uma nota de ambulância. Então a gente ficou numa situação financeira muito difícil, e logo a hora que a gente começou a dar uma melhorada, aí veio a pandemia. Porque na época que eu fiz, eu larguei o poker, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado, dei pra minha mãe, falei, pega o dinheiro aí, abandonei. Tanto que na época eu fui inclusive virar dealer, eu fui dar carta pra poder levantar uma grana, pra poder ajudar em casa. E aí depois eu fui trabalhar numa importadora de banqueta e cadeira. E aí a empresa de cruzeiro começou a voltar, porque aí minha mãe e a Lívia trabalhavam na empresa de cruzeiro e eu fui trabalhar na importadora pra poder ajudar. É que assim, Cleiser, enquanto meu pai tava doente, a gente largou tudo pra cuidar dele. O que entrava, assim, de cliente na empresa, a gente não focou na empresa. O que entrava de cliente na empresa era o que já tinha, gente que já era cliente, e foi o que foi ajudando a gente a sustentar. A gente largou tudo pra cuidar dele, porque, assim, ele era nosso pai e marido da minha mãe por quase 40 anos. Então, nada mais justo do que a gente cuidar dele. E chega uma situação que não tem mesmo o que fazer. O que você vai fazer? Não tem que parar ali e o duro é que aí não adianta. Mas podia trabalhar um, outro, não tem jeito. Não dá. Ainda mais só vocês 4, né? Que era, então... É muito desgastante fisicamente e emocionalmente. Emocionalmente. Principalmente emocionalmente, é muito desgastante. E ainda mais uma coisa tão rápida assim, né? Porque do dia tá aqui, tuf, no outro dia mudou toda a situação. Foi exatamente esse problema, né? Porque num dia tá ali, do nada já era, acabou, né? E aí, tava na empresa de cruzeiro, e aonde que o Pedro decide... Rede social, nada até então? Não, até então nada. Isso aí foi 2019. Eu trabalhava na importadora, aí veio a pandemia, e eu na época eu comecei ganhando um salário, e depois eu trabalhava com o Mercado Livre, vendendo via Mercado Livre, essas plataformas online. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia e teve problema de entrega. E aí danou minha conta lá do Mercado Livre, e aí eu falei, cara, não dá mais pra ficar, eu já não ganhava só comissionamento, não ganhava mais salário. E eu falei, quer saber? Dane-se esse negócio. E aí a empresa de cruzeiro foi a primeira coisa que parou na pandemia, que a pandemia basicamente começou no navio de cruzeiro lá na China. Mas ninguém queria saber. Aí a gente sentou lá em casa e falou, cara, a gente vai ter que fazer... A gente já tava numa situação financeira muito difícil. A gente falou, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra poder sobreviver. Ou a gente se vira pra sobreviver, ou senão a gente vai passar fome. Aí a Lívia começou a fazer pão. E o meu ex-chefe, na época, como ele trabalhava com importação, ele começou a importar teste de Covid, máscara, não sei o que lá. E aí eu pegava a máscara dele, porque teve aquela época que zerou máscara. Então a gente tava conseguindo máscara, então a gente na época sobreviveu basicamente vendendo pão e máscara. Inclusive eu tenho até os prints no meu Instagram pessoal, deu divulgando lá pra galera comprar. E aí foi uma situação muito difícil, assim. Aí a gente encontrou o mercado digital. A Lívia pode até falar melhor sobre isso, ela foi fazer um curso de WordPress para poder fazer site, e a gente começou a prestar serviço. Como eu já manjava de Photoshop e tal, eu sempre fui muito ligado ao computador, porque minha mãe, ela começou a programar na década de 80, então desde pequeno ela incentivou a gente a utilizar computador. Então desde que eu sou muito pequeno, eu sei mexer com Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, todas essas coisas assim, eu sempre... E ela programava em quê? Em C+? Vou perguntar pra ela aí, tá ali, ó. DOS. Ela veio aqui visitar a gente aqui. Eu sou um pouquinho antigo, eu sou do tempo que programava em Clipper, C+, tal, tudo lá daquela época. Só que a linguagem, olha que besteira, cara. Na época, tipo assim, eu adorava computador. Eu fiz vários softwares. Eu tinha um CADVET, a minha primeira formação é medicina veterinária. Eu fiz o CADVET, que era para cadastro de veterinários. Aí cadastrava. Eu fui dono do site do Boi, ganhei o IBEST. Então o IBEST, eu ganhei o IBEST lá atrás, estou falando mais de 20 anos. Mas eu pensava assim, não vou fazer tecnologia, não, eu tenho que fazer uma faculdade, tipo, mais dessas tradicional, né? Então, fui fazer medicina veterinária, depois direito. Mas adorava programar, adorava, mas hoje não programo mais nem uma linha. Hoje é inteligência artificial. Hoje é a programa. Aí ali foi fazer o curso de WordPress, aí conta aí, como é que foi isso. É assim... Do nada, você falou, vou fazer, eu vou aprender. Já tava no sangue, né, Cleiser? Porque minha mãe já fazia site. Aí,
um belo dia, eu já tinha começado a mexer um pouco com WordPress. Só que nunca me aprofundei, porque não era minha área. Eu sou farmacêutica de formação, então não tem nada a ver comigo. E aí, não era minha área, mas eu falei, vou começar a fazer. Comecei a mexer num negocinho ou outro aqui e ali. Aí, quando caiu a pandemia, foi mais ou menos lá para abril, maio, apareceu um curso para mim de WordPress. Eu falei, vou comprar. Comprei. Online. Na época, a gente nem comprava curso direito. Hoje é vício. Na época, a gente nem sabia que era mercado digital. Nem entendia o que era isso. Não entendia direito. Você vê que é engraçado, né? Eu não sei se vocês conhecem o Seiji Arata. Sim. Eu comprei o Produtividade Ninja do Seiji Arata, deve ter uns 15 anos atrás. Tipo assim, e eu era fascinado nesse negócio, cara. Aí depois que veio pandemia, estourou, né? Curso por tudo quanto é jeito. Mas não tinha. É igual você falou, não tinha. Por exemplo, se eu soubesse de um curso de WordPress naquela época lá, era perigoso eu ter comprado, porque não tinha, era difícil acesso. Comprou, fez o curso, aprendeu. E eu paguei barato no curso. E eram os cursos que o pessoal aprendia, né? Foi curso de... Porque se você pega o Produtividade Ninja, cara, o tanto de coisa que eu aprendi com o Seiji, aí você compra um monte de curso hoje que, pelo amor de Deus, né? Mas esse aí você aprendeu. Não, foi um curso que eu paguei coisa de R$60, foi muito barato. E aí eu sentei, estudei. Em uma semana eu já tava fazendo o site perfeito. Aí cheguei pro Pedro e falei, beleza, eu tô fazendo site. Só que assim... Sei fazer site WordPress, mas eu sou uma péssima designer. Meu irmão pode falar melhor. Aí que a gente começou... os dois. O que a gente começou a fazer? A gente se juntou, e aí a Lívia montava o site em WordPress e eu fazia o design. Então eu montava toda a página e ela ia lá e fazia em WordPress. Tanto que a Lívia, eu vou falar que eu conheço poucas pessoas, e a gente já rodou nesse digital, eu conheço poucas pessoas que conhecem tanto de WordPress quanto a Lívia. A Lívia manja muito de WordPress. Mas a gente estava falando aqui nos bastidores antes da gente gravar exatamente isso. Uma coisa é uma pessoa pegar, estudar mesmo ali, estudar a fundo, igual você, poxa, fiz um curso, comprei um curso, fiz, mas olha o que você falou, aprofundei, fiquei ali, fui testando, fui fazendo, aí junto a teoria com a prática. Hoje o que eu vejo muito é pessoas chegando até para querer trabalhar com a gente que tem pouca teoria e zero de prática. Aí não vai, você tem que ficar numa correção eterna. Né, que é o que hoje está acontecendo muito com a IA, que a gente vê. O cara está querendo mais testar do que pegar, que a gente vai falar daqui a pouco, com quem já entende. E aí, dessa construção de site, começaram a vender site? Não, aí o que aconteceu? Porque assim, ao invés de vender um pão de R$10, eu vendi um site por R$1.500, R$2.000. E dava bem menos trabalho, não tinha que esperar o pão crescer. Exatamente, nada, não fazer fermentar. pão dava trabalho pra caramba. Eu acordava 6 horas da manhã pra fazer 5 horas, 6 horas da manhã pra poder fazer pão e pra vender. Vendia pros vizinhos, vendia pros parentes. Eu falo que a coisa que eu mais gostei quando eu montei esse podcast aqui foi porque, assim, como eu já trabalhei em tanta coisa, eu já tive padaria para poder fornecer os meus restaurantes, né, na época. E eu sei o que é fazer um pão. Rapaz, hoje ainda tem o pão congelado que você compra lá, tal, né, e faz. Eu sei o que é amassar pão, fazer pão, cortar na giletinha lá para ele crescer, deixar lá um tempo, aí dependendo da temperatura, se mudou, você tem que colocar mais fermento, menos fermento, pelo amor de Deus. Não é fácil acertar o ponto do pão. Não. Aí começaram a vendendo bem site. Aí a gente começou a vender site, aí nisso um cara que morava nos Estados Unidos me contratou para fazer um site, que era um site... a gente vai até mandar um abraço pro Mr. Daniel. Mandar um abraço pro Mr. Daniel, que ele foi um dos primeiros caras que acreditou na gente aí, quando a gente começou no digital. Calma aí que a gente vai chegar lá, porque o start mesmo foi com ele. Ele me contratou para fazer um site muito difícil, que não dava para fazer. Ele contratou para fazer um StockX. Já ouviu falar no StockX? Não. É basicamente um site de leilão americano, que a galera inclusive usa muito para vender tênis. E aí ele teve essa ideia mirabolante. Ele é meio que como se fosse uma bolsa de valores, mas de produto. Ele é um site de leilão, basicamente. Só que ele é muito voltado para artigos exclusivos. Então você entra lá, você acha muito tênis exclusivo e tal. E a pessoa vai dando lance. Vai dando lance. E aí, normalmente tem uma base lá. Ele me contratou pra fazer isso. E era muito difícil de fazer, mas eu falei... Tô aceitando o desafio. Assim, primeiro eu aceito, depois eu descubro como é que faz, entendeu? Exatamente. E aí tinha um menino que trabalhava com ele fazendo edição de vídeo, a gente ficou muito próximo, porque ele já era expert. Ele era expert de mercado financeiro, porque ele morava em Nova York, trabalhava em Wall Street, então ele era expert de mercado financeiro. Deixa eu só fazer um adendo aqui, ó, é o seguinte, isso que a Lívia falou é muito importante, é uma coisa que a gente fez muito. A galera tem um problema muito sério com medo.
Ai, eu tenho medo. Ai, primeiro eu preciso aprender. Cara, sabe uma coisa que a gente fez muito? Primeiro, a gente aceita a proposta, o desafio, e depois a gente se vira para aprender como faz. E a gente nunca teve problema com isso, a gente sempre entregamos. Inclusive, esse site aí, na teoria, era impossível de fazer, e a gente deu um jeito de fazer o site, e no final a gente entregou para ele o site pronto. Não, e eu vou complementar uma coisa que o Pedro falou, que foi genial. A gente veio, eu mostrei um negócio para ele, falei, Pedro, preciso fazer isso aqui e tal, tudo. Ele fez o negócio, ele me mostrou. Eu olhei e falei, cara, é isso aqui que eu preciso. Depois a gente foi para uma reunião, ele falou, Cleiser, mas para esse outro ponto que você vai fazer, vai dar um trabalhão gigante. E isso é o que diferencia muito. Assim, ele foi muito honesto. Cara, nessa velocidade que você quer, eu não vou conseguir. Dá para fazer, mas você vai gastar uma energia muito grande para fazer isso, ser honesto, porque senão vira e fala assim, vou fazer. Aí enrola, não entrega. Cara, sim. É uma coisa que eu falo muito lá no escritório nosso. O cara quer um contrato. Fala assim, eu preciso para hoje. Eu falo, hoje eu vou te dar uma entrega que não é uma entrega perfeita, mas amanhã tá ok? Mas aí amanhã você tem que entregar. Sim. E amanhã você vai entregar na qualidade que você prometeu. Ué, então por que você não entregou ontem? Se for só para dar uma olhada, tá tudo bem, não, tá tranquilo. Eu já revisei contrato milionário que o cara precisava assinar em 2 horas. Eu falei, cara, eu não consigo ver todas as questões que precisa. Ele, Cleiser, eu vou ter que assinar, cara. Você consegue pelo menos dar uma olhada para mim rápida? Sim. Eu falei, eu vou parar aqui, eu vou precisar ainda de uns 30 minutos para mim poder... Você consegue esperar? Não consigo. Lógico que não, é uma entrega maior que vai ter ali, mas eu não vou deixar esse desafio, né? Tipo, não vou fazer, tal. É pegar e fazer mesmo. Faz do jeito que dá. Mas aí também, no seu caso... Pô, já entra o fato de eu já ter entregado diversos projetos, já entreguei em projeto para empresa gigantesca do Brasil, para multinacional, e eu tenho muito conhecimento de causa. Mas é assim, pô, não custa nada você entrar na internet, fazer uma pesquisa e ver se é possível antes de você aceitar também. Que nem você chegou para mim e falou assim, dá para fazer isso. Eu falei, cara, a energia que vai gastar para fazer isso não vale a pena. Vale mais a pena você usar outros meios que vão ser mais simples, ao invés de desenvolver um sistema completo, você vai chegar no mesmo resultado e não vai dar tanto trabalho, vai demorar 6 meses para desenvolver. Então aí também entra a questão de você ter muito conhecimento de causa, né? De tirar isso aí. Experiência, né? E aí fizeram o site pro Mr. Daniel. Mr. Daniel. Brasileiro, cara, não? Ele é O Daniel é brasileiro. Brasileiro, só que tá lá fora. Só que ele já mora agora ele tá morando em Miami, mas ele já mora em Nova York faz 15 anos. Já não volta, não. Não volta mais. Agora ele já tá com green card, tá muito bem lá, obrigado. Tá tranquilo. Os filhos são americanos, ele tá tranquilo. E aí, o menino que trabalhava com ele, que fazia edição de vídeo pra ele, chegou e falou assim, você já ouviu falar em lançamento? Eu falei, não. Nem vi. Lançamento, tal negócio do Érico Rocha lá. Érico Rocha. Já ouvi falar, mas não sei o que é, 6 não. em 7. O famoso 6 em 7. Aí ele falou assim, eu tenho um curso de lançamento aqui, você quer? Na época era o Mac. Era o Mac Carvalho. Inclusive a gente até falou isso pra ele. Foi ele que deu o start, né, gente? Eu tenho esse curso aqui, você quer fazer? Quero, manda aí. Cheguei pro Pedro e falei, tem isso aqui, assim, assado, vamos fazer. Em uma semana a gente sentou e fez o curso inteiro. Na outra semana a gente já tinha um expert para lançar. E isso é uma outra coisa muito importante também. Velocidade de execução. Então, vocês dois juntaram não para ter o expert antes. Vocês juntaram para ser estrategista. A gente era o back. Tanto que foi muito engraçado. Explica também pro pessoal, porque tem muita gente que vai assistir vocês, vai procurar ver, quem vem uma audiência minha, de tudo que você imaginar. Tem cara do agro, tem cara de tudo que é da empresa nossa que a gente manda nos meio list para assistir. Explica um pouco a diferença do expert e do estrategista, que muita gente não vai entender. Para a gente é tranquilo, mas explica essa primeira jornada para depois agora ter os dois, né? Junto e na família, que depois eu vou falar sobre isso aí. Então, eu vou só trazer um ponto que é assim, velocidade de execução. Tenha velocidade de execução. Isso é uma coisa que eu vejo muito, principalmente com a galera, com pessoas que compraram meus cursos e tal. Pô, é assim, você quer mudar de vida, meu filho? Não tem essa de você ficar esperando. Você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Que nem eu e a Lívia. Eu e a Lívia, a gente não tinha opção. A gente não tinha quem recorrer para ajudar a gente, porque na verdade a nossa família é basicamente eu, minha mãe e ela. A gente não tem mais praticamente parente nenhum. E assim, ou a gente se virava para fazer dinheiro, ou senão a gente ia passar fome. É aquela famosa história da cenoura vindo atrás do porco, né? Ou você corre, ou senão a cenoura vai entrar forte. Entendeu? E vai mesmo. Não, e foi assim, isso que a gente tá te contando, de começar o pão até a gente lançar o expert, foi de mais ou menos março, abril.
Eu ia falar A 2, julho. 3 meses, pela velocidade que você... Foi de março, abril a julho, assim. E outro insight, antes de você explicar o que é estrategista e o que é expert, é você ter essa noção que realmente, poxa, eu vou fazer um pão. Então, assim, eu falo hoje, se você for construir, qual que você acha que é mais complicado? Você fazer uma peça de um direito consumidor ou você fazer um hambúrguer? O hambúrguer é muito mais complicado. As pessoas falam assim, não, mas não é, tem que estudar. Não, muitas vezes o advogado recém-formado vai pegar uma peça de direito consumidor atrás de voo, por exemplo, é uma peça normal, que isso já tá lá, muitas vezes já tem um modelo pronto, no escritório, já tem meio pronto, tá. Agora, vai fazer um hambúrguer, as variáveis são muito grandes. Tem que comprar isso, comprar aquilo, a chapa tem que estar quente, tudo. É uma dificuldade, não estou menosprezando que o trabalho do advogado, não é isso que eu sou advogado. Mas é que dá muito, no quesito trabalho, dá muito mais trabalho. E aí você pega a hora que você gasta fazendo pão para entregar, igual você falou, poxa, se eu vendesse muito pão, eu ia ter que ter, né, vários pães ali para poder vender. Para que entrega que eu tô dando? E foi o start que você teve. Não, peraí, esse aqui eu tô ganhando mais. E se for pro lançamento ainda, aí que vai ganhar mais mesmo. Agora vamos falar de especialista e a parte de back, né, que é a produção que a gente chama popularmente. Então, como é que funciona? A gente começou, eu e a Lívia, nós dois éramos coprodutores. Então, a gente cuida de toda a parte de trás do expert. O que é o expert? Eu sou um expert, por exemplo. Eu sou um especialista de inteligência artificial. Qual que é a grande diferença de um expert para um influenciador? Normalmente, um influenciador é aquele cara que muitas vezes ele fica piada na internet, tal. Ele quer buscar engajamento justamente para ele poder fazer publicidade e tal. O especialista, normalmente, ele é especialista em determinada área. Então, é que nem eu sou especialista em inteligência artificial, você é advogado especialista em marcas e patentes. Uhum. Então, o expert, ele é alguém especialista em determinada área. E aí, a parte de coprodução é quem cuida da parte de trás. Até porque a galera fala assim, mercado digital, fazer 6 em 7, venderam muitos sonhos. Inclusive, eu e a Lívia, a gente brinca. Quando a gente começou a trabalhar com o mercado digital, falaram pra gente que a gente ia trabalhar na praia. Falaram que eu ia ganhar dinheiro dormindo. Ganhar dinheiro dormindo. Tô esperando. O pior de tudo é que, de fato, você até ganha dinheiro dormindo. Você consegue trabalhar na praia, mas, aqui, ó, é suado. E então, é assim, o especialista, ele precisa de um time por trás dele ali para poder cuidar de tudo. Quando a gente fala, quando a gente pega uma estrutura de marketing digital, ela é uma estrutura extremamente complexa. Entra a questão de anúncios online, que é tráfego pago, entra a questão, por exemplo, de desenvolvimento de página, entra a parte de e-mail marketing, entra a parte de copy, entra a parte de conteúdo. Então são muitas variáveis que tem por trás de um especialista para de fato o negócio girar e rodar. Um expert sozinho, ele não consegue desenvolver na internet. Ainda mais hoje em dia que o mercado está cada vez mais sofisticado, entendeu? E cada vez mais nichado, né? Antigamente, a gente não conseguia ter... Poxa, você vê, hoje os nomes que era muito distante, né? Por exemplo, vou contratar quem hoje para tráfego pago? Era um ou outro, que a gente sabe, os famosos aí, que tinha. Depois, esses caras foram transformando vários alunos, que esses alunos foram ficando bons mesmo ali. E hoje tem cara que, você é especialista no quê? Eu não falo mais gestor de tráfego, não, eu sou especialista em Google Ads. Aí você fala assim, em TikTok Ads. O cara fala, poxa vida, eu não sei fazer outra coisa, sou especialista nisso. Eu falo até o estrategista, ele tem uma especialidade ali, ele só não quer aparecer muito na câmera ali, né, e acaba fazendo ali o serviço de back, né? E quando que vocês decidem pôr o Pedro, Daniel IA? Aí o que aconteceu? Aí veio o Dan, a gente fez o site para ele e tal, e o Dan, ele era um especialista, porque ele é do mercado financeiro, ele é CFA, ele trabalhou na Bolsa de Nova York durante muitos e muitos anos, então ele é um cara que ele tem muito conhecimento, ele trabalha com empresas latino-americanas, empresas de tecnologia. Então, a gente fez o site para ele e no final ele acabou virando o nosso expert, um dos nossos experts. E aí começou ali. Então é até engraçado a gente fala isso porque a gente fez o nosso primeiro lançamento. Inclusive a gente fez o curso lá que a gente falou do Mac. A gente começou a trabalhar com o lançamento. Na semana seguinte a gente arrumou uma expert que era uma moça que a Lívia seguia, que mexia com dieta. A gente entrou em contato com ela. Sem brincadeira, eu vou falar para vocês, sem brincadeira, eu abordei mais de 200 pessoas no Instagram. 200. Dessas 200, eu acho que foram umas 3, 4 que me responderam na época. E uma dessas foi essa moça. Tá bom o funil, né? Porque aí deve ter dado ROI nela, né?
de 200 para poder aí acertar um. Aí a gente decidiu fazer o lançamento dela. A galera entra no mercado digital achando que vai fazer R$100 mil no primeiro lançamento. Nosso primeiro lançamento que a gente fez, a gente ganha R$2 mil. E a gente ficou extremamente feliz. Por que a gente ficou extremamente feliz? Porque a gente viu que era possível. Então é assim, pô, se dá pra ganhar 2 mil, pô, dá pra ganhar 5, se dá pra ganhar 2 5. mil lucro. Mais ou menos. Acho que foi o faturamento. Mas assim, como a gente não tinha Mas expectativa nenhuma... Mas deu. Eu já vi lançamento que o cara tomou uma ré violenta. Já vi lançamento de menos R$500 mil. A gente já tomou, a gente já tomou ré com o lançamento. A gente já fez muito lançamento. Mas é que esse primeiro, apesar de ter sido R$2 mil, a gente olhou e falou assim, puxa, é possível. Dá pra fazer. A primeira, você falou de pandemia, o primeiro anúncio online que eu fiz foi durante a pandemia e não tinha começado a pandemia, porque o que aconteceu? A gente já tinha uma viagem era março, a Brenda queria fazer o aniversário dela em Paris e a gente tava lá. E aí tava aquela conversa, eu pensava que o vírus era tipo um ebola, sabe? Porque a gente escutou, mas não ia dar nada não. E aí fechou o Museu do Louvre. Tum! Falei, ué, esse negócio aqui é meio sério, hein? Aí a gente foi pegar um metrô, também não podia, tal. E a gente já tava de máscara, mas não tava ainda, não tava nem no Brasil, não tava falando ainda muito disso aí. E aí eu cheguei, tava deitado na cama lá, no outro dia não ia ter o que fazer. Aí comecei a pesquisar, tal. Aí eu vi um vídeo no YouTube. Se você fizer... Aí eu peguei, eu não esqueço até hoje, coloquei lá e eu já consegui linkar. Não vou falar o meio de pagamento que era, porque hoje eu advogo para meio de pagamento, né? E aí eu linkei, não era o que eu advogo hoje. Aí linkei no meio de pagamento. Cara, sério, no outro dia eu acordei e tinha 2 vendas. Eu olhei aquilo e falei, não é possível um negócio desse. Eu não preciso de vendedor para esse negócio aqui vender. E vendeu, o cara comprou. Aí entrei em contato com a pessoa que comprou. Falei, cara, essa pessoa vai querer devolver, né? Tinha aquele negócio dos 7 dias. Não, obrigado, tal, tudo. Falei, então vamos fazer. Agora, atendi e falei, caramba, dá. E eu acho que foi a mesma sensação de vocês. Foi. O meu foi R$80, né? O seu já foi 2 mil, o meu foi 2 vendas de R$40. Eu falei, caramba, esse negócio vende mesmo, hein? Aí a gente falou, pô, o negócio funciona. Assim, se a gente conseguiu faturar 2 mil, pô, dá pra faturar 5, dá pra faturar 10 e quem sabe aí é onde a gente chega, né? Aí a gente ficou durante um bom tempo fazendo isso. Com o Dan a gente já conseguiu escalar bem. Aí foi Dan, onde abriu a mente e falou, isso aqui dá pra viver disso aqui. Onde começou a chegar as plaquinhas de faturamento, a gente falou, pô, legal, dá pra viver desse negócio mesmo. Aí o que aconteceu? É assim, quando você trabalha com pessoas, é difícil você trabalhar com pessoas, né? A gente sabe bem que é difícil trabalhar com pessoas. Eu falo que tem 3... eu falo isso na minha empresa e vocês, a gente advoga para vocês, sempre o que eu sempre falo para a pessoa olhar. Tem 3 réguas de pessoas, independente se o cara vai ser CLT, vai ser um prestador de serviço ou o que for, mas mais focado para o cara que vai trabalhar mesmo com você, que é gente, né? Ali. Eu olho isso aqui, ó. Primeiro, o último que eu vou olhar é produtividade. Primeiro que eu vou olhar aqui é a competência dele ali, ó. Esse cara, ele é competente, ele tá ali mesmo, ele tá com vontade de fazer, não é produtividade, ele sabe, ok, então eu vou contratar um cara que sabe, por exemplo, se eu conseguisse contratar o Pedro para trabalhar só comigo, diabo, competência, acabou. Agora eu vou descer o segundo pilar aqui para mim, que aí entra tudo, né? Entra caráter dele, entra... ele é um cara que tá ali junto com todo mundo, ele se dá bem, ele tem aquela questão da honestidade, tudo isso aqui é o segundo. E o último que eu vou olhar, ele passou nesses aqui, aí a produtividade dele ele tem que ter, tá bacana, mas ele tendo esses outros aqui, agora você imagina, você ter isso numa pessoa, a gente muitas vezes falha. Então, mexer com gente e você conhecer que o que eu mais vejo também errado é a pessoa... achar que aquele outro lá, ele tá errando e ele não tá corrigindo a pessoa de cá. E aí começou a dar os problemas com gente. Não, aí o que aconteceu? Por exemplo, a gente tinha o Dan ele era o nosso expert principal, a gente tinha alguns outros também, mas com ele a gente começou a ter um resultado assim expressivo. E aí, o que aconteceu? O Dan, ele foi mudar de empresa, porque o Dan trabalhava em Nova York, então você imagina o salário dele lá. Mesmo a gente ganhando muito dinheiro aqui no Brasil, a gente não conseguia superar o salário dele lá. E aí ele foi mudar de empresa porque ele ia ter filho e a empresa nova que ele foi trabalhar, ele não podia gerar conteúdo na internet porque entrava em questão de conflito. Porque como ele mexia ali com essa questão de
de ações e tal, então pode entrar muitas vezes como manipulação de mercado, esse tipo de coisa, então ele não poderia mais gerar conteúdo. E aí ele sentou e falou, tá, o que a gente vai fazer agora? Entendeu? A gente vai atrás de outro expert, não sei o que lá. E assim, a gente queria um expert que de fato fosse um expert muito bom, que gerasse conteúdo, que focasse 100% no negócio, assim. Então esse sempre era um problema, um expert bom de produção de conteúdo. Aí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos um pouco depois do meio de 2023, um pouco antes do meio de 2023. 22. De 22, isso. E aí o que aconteceu? No final de 2021 ali, eu comecei a mexer muito com criptomoeda também. Eu entrei no mercado de criptomoeda lá, o negócio dos NFTs e tal, eu fiz muito dinheiro com isso. E aí eu falei assim, vou gerar conteúdo de cripto. Aí não deu muito certo e tal, mas começou lá atrás. A primeira vez que eu gerei conteúdo na internet, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com expert e eu falei, cara, eu preciso entender como é que funciona isso. Então eu comecei a gerar conteúdo para eu poder ajudar os experts. Então os primeiros vídeos que eu fiz no YouTube foi lá em 2021, acho que foi 2020, 2021, sei lá, posso até puxar isso. E era vídeo de eu falando com a câmera ali e simplesmente para entender como funcionavam as plataformas. Não era nem com a intenção de virar um expert de fato. Aí eu comecei a gerar conteúdo no Instagram, comecei a gerar conteúdo no YouTube, fazer uns vídeos longos ali, coisa bem simples. Colocar o celular no pedestalzinho ali e gravando eu falando qualquer coisa. Para entender mais a plataforma, para você poder cobrar do expert fazer. Cara, é simples, vai lá fazer para mim aí, porque eu preciso que você faça isso, senão não adianta nada eu fazer de cá e você não fazer daí. Então, o que aconteceu? Depois, quando a gente pegava expert, eu era quem cuidava de conteúdo. Então, eu ajudava o expert a gerar conteúdo. Então, eu já tinha entendido como é que funcionava a geração de conteúdo. E aí, no começo de 2022 ali, como eu já estava no mercado de cripto e tal, tinha muita coisa no Discord, né? Grupos de Discord. E aí surgiu o tal do Midjourney, ferramenta de criação de imagem. Eu fui uma das primeiras pessoas do mundo a testar o Midjourney. Tanto que na época deu até um boom disso lá fora, porque ele era muito ruim, assim, era absurdamente ruim. E eu olhei aquele negócio e falei, isso aqui não vai dar em nada. Era fazer umas imagens bizarras, assim, umas imagens quadriculadas. Parecia aquelas artes antigas abstratas. E um monte de gente achando bom, né? Eu lembro disso também. Era ruim. E um monte de gente achando que agora acabou o design. Eu falei, meu Deus do céu. Isso foi antes ainda dessa onda. Foi antes porque foi, eu acho que na primeira versão do Midjourney. Porque a galera, inclusive, começou a pegar isso pra fazer NFT, porque como você conseguia fazer em volume. E eram umas artes abstratas horríveis mesmo. Era tipo um negócio quadriculado, pixelado, e muito ruim. Você mal conseguia identificar o que era a imagem. E eu olhei e falei, cara, esse negócio não vai dar certo, não. Aí passou um tempo... Novembro de 2022, eu nunca vou esquecer disso. Novembro de 2022, eu acompanho muito conteúdo de fora. Então, eu praticamente não acompanho conteúdo aqui no Brasil. Muita coisa lá de fora. E aí, surgiu o tal do ChatGPT. Eu já conhecia a OpenAI. Caramba! Olha você ver, né? Para todo mundo é como se fosse 2024, que foi o boom deles, né? Não. Você já estava em 2022, novembro de 2022. Novembro de 2022... Você pegou o lançamento do ChatGPT. Eu peguei o lançamento do ChatGPT, foi uma das primeiras pessoas do mundo a usar o ChatGPT. Porque logo que lançou, eu vi a galera comentando no Twitter e vídeos no YouTube de uma galera lá de fora falando do tal do ChatGPT e de inteligência artificial. E quem fez foi a OpenAI. E eu já conhecia a OpenAI de antes, porque a OpenAI tinha um canal no YouTube, eles tinham alguns vídeos e eu sempre fui muito ligado à tecnologia, sempre gostei muito. Aí eu testei, quando eu entrei no ChatGPT, eu comecei a conversar com aquele negócio, eu fiquei alucinado. Eu falei, cara, esse negócio vai revolucionar o mundo. Porque, pô, você imagina, você entra num chatzinho lá e você tá conversando com um negócio e aquele negócio tá te respondendo. E eu comecei a fazer perguntas e eu fiquei fissurado por esse negócio. Eu entrei no hiperfoco da inteligência artificial. E aí o que aconteceu? Deu o boom do ChatGPT, isso foi em novembro de 2022, eu nunca vou esquecer. Aí foi em novembro de 2022, aí em dezembro já começou a aparecer um monte de ferramentas de inteligência artificial. Eu comecei a testar aquilo que nem um maluco. Eu me internei lá e comecei a mexer com esse negócio de inteligência artificial. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar, que nem um maluco. Eu fiquei de novembro, desde que lançou o ChatGPT, até março de 23 estudando, que nem um louco esse negócio, lendo paper, estudando e tal. Aí eu falei, cara, não tem ninguém que fala disso no Brasil e lá fora já tinha começado a estourar. E hoje, assim, não tem ninguém que tem sua autoridade hoje. Não. Tipo assim, não tem. E na época, eu lembro que eu olhava e falava, cara, deixa eu ver lá o que o Pedro tá colocando lá. Deixa eu ver o que o Pedro tá colocando lá.
Então eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar de ferramentas de LLM, que no caso é o ChatGPT. Eu fui a primeira pessoa a falar disso. Ninguém falava. Quando eu comecei a falar... Na verdade, fui eu que criei a onda da inteligência artificial no Brasil. Inclusive, eu já conversei com diversos criadores de conteúdo do nicho e muitos deles começaram a gerar conteúdo por minha causa. Tanto que o @.ia foi um outro cara que fez, foi o Felipe Dantas. Ele começou um pouquinho depois de mim no TikTok. E aí eu cheguei pra ele e falei, pô, vou pegar esse negócio do .ia aí peguei pra mim, e aí eu que dissipei o tal do .ia, porque hoje é todo mundo .ia, né? É. Então foi eu que dissipei o tal do .ia. E aí eu comecei, cara, aí surgiu o Pedro Daniel ali em março de 2023, eu fui a primeira pessoa a falar, e como eu já trabalhava com especialistas, eu já sabia gerar conteúdo, eu já entendia de edição de vídeo, eu comecei a gerar conteúdo e deu muito certo. Então eu comecei assim, no primeiro mês eu já tinha, somando as redes sociais, já tinha 100 mil seguidores, assim, eu tinha tipo 30 mil no TikTok. Eu peguei também uma fase muito boa do TikTok. Então eu peguei o TikTok na época que tava 2023 ali, quando tava começando a dar aquele boom do TikTok. Então no primeiro mês eu já tinha 100 mil seguidores. Eu fiz o primeiro curso de ChatGPT do Brasil de tanto a galera me pedir. Porque na verdade não era nem intenção lançar curso. Falei, cara, a gente nem vai lançar curso, vamos esperar mais um pouco e tal. A galera começou a implorar pra eu dar curso de inteligência artificial. Eu fiz o primeiro curso de ChatGPT do Brasil. E isso foi em abril, né? Foi mais ou menos um mês depois que a galera vinha no meu direct implorando. Não, faz um curso e tal. Tanto que a gente fez o mestre do ChatGPT lá. Era baratinho, custava R$197. A gente vendeu um monte de curso. E ali, já vocês dois. Sim. Então... Junto. Conta essa aí. Você pulou uma parte muito legal dessa história. Manda. Que ele começou a estudar. Aí quando foi mais ou menos em fevereiro. Porque assim, em casa a gente tem um hábito que a gente sempre teve. A gente senta na sala todos os dias e conversa sobre tudo. Sobre vida, sobre negócios, sobre família, sobre a gente. Vocês três? Os três. Os três. E antes tinha meu pai também que fazia isso. Todo já dia. Era uma tradição. É uma tradição de família. Sentar à noite ou à tarde em casa. Aí a gente, no nosso caso, a gente fuma um cigarrinho lá e bate um papo. A gente sempre fez isso. E aí a gente sentou na sala um dia, ele virou e falou assim, vou virar expert desse negócio aqui. Eu falei, tá bom. Porque ele sempre falou pra mim, Lívia, já que a gente não consegue um expert exatamente como a gente quer, a gente vai ter que criar um. E eu vou ser o expert. E isso aí, as pessoas acham assim, caramba, eles já faziam... eu também acredito muito nisso. Igual, na minha empresa, a gente estava conversando isso semana passada. Se hoje, e é lógico que é um erro isso quando você tem uma empresa muito grande, mas hoje eu domino todas as funções da minha empresa. Então, assim, eu consigo qualquer área da minha empresa, protocolo de marca, protocolo de patente, desenho industrial, na parte jurídica, tudo. Por exemplo, o primeiro depósito de marca que eu fiz, eu não era advogado. Tem 28 anos atrás, foi em 1997, que foi do Frigomarca, lá, não era advogado, mas eu falei, cara, eu vou ter que ser advogado para mim poder entender como é que eu vou ficar só contratando advogado. E a Laura, já advogada. A Laura é advogada antes de mim, né? Tipo, bem antes. Lá, acredito que a Laura seja 10 anos antes da minha formação, ela já era advogada. Ela é mais nova que eu, tá? Você não vai falar assim, você tá falando que eu sou velho? Não. E assim... E eu fui buscar isso. E eu falo, na parte jurídica, quem domina lá é a Laura. É a Laura que domina mais a parte jurídica. Ela que tá junto com o corpo jurídico ali. E aí ele, na reunião... Vou trazer um ponto, já que você puxou isso aí. Quando a gente começou com esse negócio de lançamento de infoproduto e tal, eu e a Lívia, a gente tocava a operação inteira, o back, fazer tudo. Que na verdade, hoje para tocar um back, tudo bem que hoje a gente tem muita automação, a gente tem muita inteligência artificial e tal, mas de 5 a 10 pessoas para tocar um back. Eu e a Lívia, a gente tocava sozinho. Eu burnoutei 2 vezes. De ficar tipo 72... Teve uma vez que eu fiquei 72 horas trabalhando e eu burnoutei. Travei. Ele travou de... Não, e o Pedro, ele tem um detalhe. O Pedro tem uma coisa, um dia eu tava num shopping, e aí sabe quando tá a família passeando, a Laura tava passeando, a Brenda passeando, aí ele me ligou, o cara é meu cliente, ele falou, Cleis, eu posso falar com você?
Eu falei, você me paga, como que você não vai falar? Aí ele pegou e falou assim, não, é que vai ser um assunto assim. Então eu falei, vai, moço. Eu acho que a gente ficou 2 horas, não foi? Foi uma hora e 2 horas no telefone. Cara, assim, ó, mais de 1 hora eu tenho certeza que foi. Ficamos lá depois, eu falei, cara, mas resolvemos agora, né? Tipo assim, sim. E não é prolixo, tipo, não, tô falando, não, realmente, agora eu vou aqui, agora eu vou ali, tal. Aliás, aquele dia lá você me deu uma aula, hein, bicho? Cara, esse dia aí o Cleisner me deu uma aula ali de empreendedorismo, de empresa. Foi Sócio, foi brabo. Eu lembro o primeiro dia que eu falei com o Cleisner, porque a primeira call foi comigo. Sim. Porque quem cuida de toda essa parte de suporte sou eu, né? A primeira call foi comigo. Aí o Cleisner falou assim, você é sócia do Pedro? Sou. O que você é dele? Sua irmã. Ah, então tá bom. Não tem mais nenhum sócio? Não. Ah, então tá bom. Chega de sócio. Se for irmão, tá bom. Se for esposo. Eu sempre falo assim, ó. Por exemplo, o meu irmão, ele tem os negócios dele lá, eu não consigo me associar. Eu não consigo, mas meu irmão tem um sócio. E dá tudo certo. Os dois lá há anos são sócios lá. Eu acredito muito, igual eu e a Laura, que a gente tem os mesmos desígnios, as mesmas vontades. Então, assim, por exemplo, a gente vai viajar agora para fora. Imagina, eu tô lá na Espanha e o meu sócio não tá e o cara com inveja que eu tô lá no lado. Ou o contrário, ou ele vai, eu não vou. Então, assim, tem muito detalhe. Não que você não tenha que ter só, mas tem que estar muito alinhado. Tem que estar, o alinhamento de expectativa tem que estar muito. Não só alinhamento de expectativa, princípios e valores alinhados, ambição alinhada, tá? E energia. Eu não tô falando de ganância, pessoas gananciosas, até porque isso não condiz com os nossos princípios. Energia junto. Mas é a energia de querer chegar no mesmo objetivo, querer conquistar, querer pensar grande, porque não adianta nada. Por exemplo, você tem um sócio que o sonho dele é fazer R$1 milhão, sendo que você quer ficar bilionário. Não adianta, vai ter uma hora que vai conflitar. O cara vai chegar no primeiro milhão, ele vai querer parar enquanto você quer meter marcha, entendeu? Então tem que ser... Eu acho que uma das coisas que fez a gente dar certo junto também é que o nosso objetivo sempre foi deixar a dona mocinha ali, mamãe, bem. Tranquila. Exatamente, tranquila. Aliás, é a nossa motivação, dona Ana, é a nossa motivação ali pra gente trabalhar bastante, né? Mas aí, fevereiro. Deixa eu contar. Aí ele sentou e falou assim, vou gerar conteúdo, vou virar o expert que a gente queria. Eu falei, tá bom, bora. Aí ele falou, como é que foi? Você falou, vou ter 100 mil seguidores em 1 mês. Eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou levantar 100 mil seguidores na rede social em 1 mês. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, duvido. Ela falou, duvido. E aí no primeiro mês eu tinha mais de 100 mil seguidores no primeiro mês. Primeira semana você já tava com quase na primeira semana eu já tinha 10 mil. Não vai me chamar de velho não, hein, que eu tenho 48 anos. A gente tá em 2025. A primeira rede social mesmo que eu fui ativo foi o YouTube. Que ano que você acha que eu abri o meu YouTube? Eu vou falar pra você que eu sou... Que eu gravei um vídeo no YouTube. Você gravou um vídeo? No YouTube. Eu sei dessa história aí. Você já sabe. Eu sei. Putz, eu não sei essa história. 2006. Eu abri, mostrei pra ele Mostrou. Louco. Tipo assim... Vamos ver, o Cleisner tem, ele tem um YouTube cheio de vídeo aleatório. Lá atrásão. Tipo assim, E aí depois eu comecei a gerar conteúdo. Lá, 2006. Então quando o cara vem falar alguma coisa pra mim, igual o registro de marca, eu falo, cara, meu primeiro registro de marca é 1997. Tem gente que não tinha nem nascido. Já tá lá. Eu nasci em 97. Aí, já nasceu igual o Frigomarca, que é o primeiro registro que a gente fez. Então assim, e tem gente que já quer entender. Por exemplo, eu não conheço alguém que tem mais avaliações no Google Maps aqui de restaurante de São Paulo do meu que eu tenho. Eu tenho mais de 7 milhões de views de avaliações no Google Maps, que eu gosto de avaliar. Vou lá, bata foto e tal. Aí aquelas... Um dia que isso aqui tornasse uma rede social, poxa, eu ia estar lá. Na época do Clubhouse... Eu dominava o Clubhouse, ficava lá, foi pandemia, fiquei imerso naquilo. E aí pensando, 100 mil seguidores em 1 mês, cara, que eu podia lançar o curso de ter seguidores. Né? Sim, eu vou falar pra você, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu manjo muito mais de produção de conteúdo do que muito especialista que se diz... E os seus conteúdos são bons pra caramba, entendeu? E eu manjo muito mais de produção de conteúdo que muito especialista que se diz especialista em criação de conteúdo. Tanto que, pra você ver, o vídeo que a OpenAI repostou seu, cara, tava quente, foi do negócio das imagens, né? Foi. Ali que você fez, poxa, e repostaram na hora. Como foi essa história aí? eu sou embaixador da OpenAI no Brasil. E aí o que aconteceu? Essas empresas grandes, eles liberam pra gente acesso antecipado à ferramenta. Então, o ChatGPT, eles lançaram o ChatGPT Images, que é basicamente criação de imagem, né?
E aí eles me liberaram uma semana antes pra eu testar. E aí eu já tava testando e eu achei um negócio incrível. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom porque resolve os maiores problemas que tinha com criação de imagem, que é você fazer pequenos ajustes e muitas vezes questão de texto em imagem. E consistência também na criação de imagem. E esse, eu não testei ainda, tá liberado no meu lá, mas eu ainda não testei. E o Image diz assim, por exemplo, para quem vai criar um carrossel, ele é melhor porque o chat GPT dava os erros de texto Então, ou não? agora ele tá muito bom. Tá muito bom porque, inclusive, você pode pedir para ele ajustar o texto e ele consegue trocar só o texto. Porque agora já tinha isso, mas não funcionava tão bem. Agora tem uma ferramenta que chama Varinha Mágica, que você clica na imagem, expande na parte superior direita em cima, tem a Varinha Mágica. Então você consegue selecionar uma parte da imagem e mudar só aquilo. E ele muda só aquele pedaço. Entendeu? Que nem eu peguei uma foto do The Rock lá no vídeo e transformei ele no Lula Molusco lá. Eu só selecionei o rosto dele e ele trocou só o rosto. Ele mantém todas as outras características. Caramba, que legal, cara. E aí o que aconteceu? A OpenAI liberou. Inclusive eu fiz uma call com o time global da OpenAI. E eles mostraram a nova feature e tal. E falaram pra gente que eles iam liberar. Inclusive o Cleiser sabe muito bem. Eu tenho NDA com eles. Então eu não posso divulgar. Uhum. E aí eles falaram assim, cara, a gente vai lançar terça-feira. Que no caso foi antes de ontem. E eles falaram, a gente vai lançar terça-feira e tal, se vocês quiserem fazer conteúdo, vocês postam depois do lançamento. E aí eu já tava com o vídeo engatilhado, porque eu já tinha feito. Aí eu postei no dia. Cara, e aí você postou, foi repostado no Brasil e do Brasil já foi repostado lá no Na realidade não, a OpenAI mesmo repostou. Eles acho que viram. Não, eu falei, aí depois aqui no do Brasil também ficou. Não, aqui no do Brasil já ia, porque eu sou parceiro deles, parceiro. né? Aí já ia. Mas esse negócio da OpenAI, aí o que aconteceu? A OpenAI, eles estão com alguns braços. Então, eles estão com o braço Brasil e o ChatGPT Índia. Então, eles pegaram eu como criador de conteúdo brasileiro para colocar o vídeo lá e pegaram uma indiana também. Então, eu fui o brasileiro escolhido para ser repostado lá pela OpenAI. Inclusive, fiquei muito honrado. Show. Deixa eu fazer, vamos entrar mais nesse assunto agora de IA um pouco. Uhum. O que você vê, Pedro, assim, o que chega muito pra gente lá? Tô desenvolvendo agora um SaaS e a maioria já está desenvolvendo usando as ferramentas de IA e acreditando que ele vai envelopar aquilo. Eu sei que você tem um, né, que já está muito à frente de vários aí, mas o que você acha daquele empreendedor que, por exemplo, ele tinha feito algo que era para imagens. E aí vem agora a própria OpenAI e fala, cara, isso aqui agora a gente já faz. O que você vê disso? O que você acha que vai ser daqui para frente? Igual agora a gente conversou, né? Não vai precisar mais daqui uns dias mesmo codar, né? Fazer Sim. os códigos lá que vai fazer. O que você vê? O que você está olhando aí mais para o futuro? Que a gente está falando de 3 anos, mais ou menos, e quanta evolução não tem. Eu acho que todo dia tem uma coisa nova lançando. A gente saiu da evolução de uma ferramenta de imagem, fazer uma imagem pixelada, quadriculada, para hoje você não conseguir distinguir praticamente imagem e vídeo. Até o vídeo eu achei que fosse demorar um pouco mais, mas eles vieram antes ainda. Você chegou a conhecer, antes de você me responder, o Bruno Sartori? Já ouviu falar? Não, Bruno. O Bruno Sartori é que fazia... Ele sempre fez muita coisa de política. Ele colocava o rosto do Bolsonaro, o rosto do Lula. Aí ele fez o que ele estourou. E na época, eu liguei para ele, eu já advogo para ele há muito tempo. E ele ainda estava no começo. Eu virei e falei, esse vídeo te colocou agora estourado. Aí ele falou assim, será, Cleiser? Foi quando ele fez o vídeo do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza. Ele pegou o rosto do Whindersson Nunes, colocou na Luísa Sonza, pegou a Luísa Sonza, colocou no rosto. E fez. Ninguém fazia isso. Ele foi pra Globo, foi pra tudo quanto é lugar, foi entrevistado no Pedro Bial e tal, lá atrás. E ele era o único cara que conseguia fazer os vídeos. E na época fez até uma vaquinha para poder o pessoal ajudar. Acho que uma vaquinha, pediu ajuda para poder fazer o computador dele. Foi vaquinha mesmo. Ele pediu, o pessoal doou, porque ele não tinha receita ainda para ali. Então, essa de você explicar que sai de um pixel ruim, né, dali, e vem pro vídeo, e a gente vê isso, cara. Você não consegue mesmo hoje... Inclusive, a galera tá fazendo aqueles vídeos de câmera de segurança, né? Pô, você não consegue identificar o que é real e o que não é.
Qual o vídeo de câmera de segurança? Como que é isso? Que eles pegam um vídeo... Aquele que eu te mandei, do gato. Isso. Eu falei, cara, isso aqui é IA, né? Aí você Exatamente. falou, é que é engraçado porque, por exemplo, eu tenho um olho muito crítico, então até hoje eu sei o que é IA e o que não é. Imagem hoje já tá muito mais difícil. Hoje, quesito de imagem, tem muita imagem que me engana. Vídeo ainda dá pra perceber por conta de algumas inconsistências, mas daqui a pouco também você não vai mais conseguir saber. E aí é o que você tava falando da questão, o cara que é empresário, o que vai vir, o que vai ser novidade e tal. Então eu já tô vendo, eu não sei como, mas eu consigo prever tendência de mercado. Eu acho que como eu estudo muito, sou um nerd assim, hard, eu tenho uma tendência a prever o que vai acontecer. Então quais que serão as próximas ondas aí que vão surgir? Então agora a gente tá na onda de, principalmente SaaS e automação. Então o que a gente vai ver principalmente no mercado digital? A galera fazendo muito aplicativo. Então, unindo muito infoproduto com o aplicativo, fazendo essa junção. Aí entra num problema muito grande, que é o que você falou, as coisas evoluem muito rápido. E a gente tem hoje um negócio chamado Vibe Coding. O que é Vibe Coding? Basicamente você coloca inteligência artificial para fazer código para você. Só que aí entra num problema muito grande, que é o quê? Beleza. Eu já fiz várias aplicações utilizando Vibe Coding. Inclusive, hoje eu tenho uma plataforma chamada Bimun. A gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial lá e tal. A gente fez a Bimun com Vibe Coding. Só que o meu sócio da Bimun, que é a ferramenta, o Bruno, ele manja muito de programação. E aí, qual que é o grande problema disso? Hoje as ferramentas elas conseguem desenvolver uma aplicação, mas ela tem muita falha. E a gente sabe que tem uns hackers aí que os caras são muito bons. Uhum. Então, esse é um grande problema que tem no Vibe Coding hoje. Que é assim, se você não tiver conhecimento de base para poder desenvolver uma aplicação, beleza, você vai desenvolver uma aplicação, vai vir um hacker lá, ele vai derrubar seu banco de dados, vai extrair todos os dados e você vai se danar. Entendeu? O que você está falando assim, é a mesma coisa que acontece no meio jurídico. A gente pega um garoto novo que chega para trabalhar ali, recém-formado e tal. Antigamente eles tinham medo. E a advocacia você tem que ter medo. Sim. Você não pode, porque você vai lidar com o direito da pessoa. Sempre que eu coloco muito é assim, ó, um cliente seu vai ter na vida umas 3, 4 causas ali, que já é muito. Você pegar todo mundo aí, não tem essa média, né? Você imagina, senão o judiciário como é que estaria. Agora, um advogado, cara, durante a vida dele, ele vai lidar com 200, 300 mil. Cara, a gente tem mais de 7 mil processos. Você imagina, assim, 7 mil processos, você começar a errar sem parar, sem ter esse cuidado, sem ter essa experiência. E o que eu vejo muito é isso mesmo que você falou. Por mais que a inteligência artificial tenha, quem vai dar o input ali para sair o que quer, tem que também saber fazer as perguntas certas. Eu uso muito para poder cuidar da minha alimentação. Então, eu bato uma foto, coloco lá, cara, tipo assim, é incrível como que ele consegue separar tudo, falar assim, tem hora que eu falo, cara, como é que esse cara viu, né? Como é que essa inteligência chegou a saber que era um peito de frango ali e não era um peixe? Porque até você olhando, ele fala, não, filé de peito de frango, tantas gramas, tanto não sei o que, tal. Só que, claro que se eu levo isso para um nutricionista, ele vai falar, não, Cleiser, calma aí, isso aqui tá aqui, mas não é dessa forma, né? Então, na hora de codar, você acredita nisso, né? É que assim, o que acontece? Hoje a gente tem 3 camadas da inteligência artificial. Então, a gente tem a primeira camada. O que a gente tem na primeira camada? A gente tem ferramentas de LLM, que são o ChatGPT, Cloud, Gemini. E a gente tem, por exemplo, criação de imagem, criação de vídeo. A primeira camada é a galera que está focada ainda em prompts e comandos e coisas do gênero. Então, é a galera que a pessoa acha que ela entende inteligência artificial, mas, na verdade, ela não entende nada de IA, porque ela não entende a parte de trás. Uhum. Aí a gente tem a segunda camada, que são pessoas que fazem automações com inteligência artificial. Então, são pessoas ali que entendem de N8N. Só que as automações, ainda assim, elas exigem muito trabalho manual. Então, você consegue automatizar muita coisa com automação, mas ainda exige muito trabalho manual e tal. Você já tem que ter um pouco mais de conhecimento técnico. E a gente tem a terceira camada. A terceira camada, por exemplo, é o jogo que eu jogo hoje, que é desenvolvimento de sistema. No desenvolvimento de sistema, quando você cria sistemas, quando você cria... Eu ainda falo além de SaaS. Acho que se a gente coloca SaaS na segunda camada ainda, a galera que desenvolve aplicativo e tal, eles ainda estão na segunda camada. A terceira camada é desenvolvimento de sistema, onde a própria inteligência artificial ela trabalha dentro do sistema.
Então, você tem... hoje eu atendo muita empresa, principalmente focada na parte de dado, tratamento de dados. Então, o que acontece? Eu tenho uma inteligência artificial dentro do sistema que ela puxa os dados, ela analisa e ela me traz o resultado. Então, inclusive, a gente tem brincado que existem 2 tipos de pessoas. Existe a pessoa que ela é a CLT da IA, que ela basicamente tem que trabalhar para a inteligência artificial, ela trabalha para a IA. Então, ela entra lá, ela tem que ficar digitando prompt, tem que ficar digitando comando para poder extrair o resultado. E a gente tem o cara que, de fato, ele coloca a inteligência artificial para trabalhar para ele. Ao contrário. Que é o empresário da IA. Que é o empresário da IA, que é o cara faz o quê? O cara desenvolve um sistema e a inteligência artificial está trabalhando para ele. O cara tá lá de boa e a inteligência artificial está trazendo métrica para ele, está trazendo dados, está fazendo toda a análise, entendeu? Às vezes a própria IA construindo pipeline de execução. Então, eu costumo dizer que existem esses 3 níveis. A maioria das pessoas está presa no primeiro nível ainda. Algumas estão vindo para o segundo nível, que é a parte de automação e SaaS. Mas o terceiro nível, eu conheço pouquíssimas pessoas que chegaram nesse nível, assim, de desenvolvimento profundo, criação de sistema e tal, e de fato colocar a IA para trabalhar para você. É outro Entendeu? jogo, é outra escala, é completamente diferente do que Lívia, a gente vê. pensando assim, por exemplo, você programou esqueci a linguagem, você fez o curso? WordPress. O tempo que você desenvolvia para poder fazer um site no WordPress hoje, e se você for falar, poxa, eu vou usar as ferramentas junto com o Pedro, qual que é a diferença? Por exemplo, eu vou entregar um site que na época você tinha que fazer o site, colocar lá, qual que é a diferença de tempo hoje? É assim, eu vou falar, às vezes nessa época aí, quando a gente fazia site em WordPress, às vezes a gente demorava uma semana para fazer um site. Certo, já era nível, tipo assim, extraordinário. Extraordinário. Pedia 30 dias, mas aí vamos pensar tudo para quem tá assistindo entender. É que aqui Tinha são que contratar dois hiperfocos. Então, Isso. assim, quando a gente pega para fazer, Tem que fazer. A gente faz, a gente faz entrega. em uma semana. Então, mas eu falo assim, uma semana. Mas dentro dessa uma semana, igual você falou, tinha que ter alguém do design, tinha que pegar outras coisas, tinha que ligar tudo e funcionar. Desenvolver a página, tinha que fazer a copy e tal. Hoje é assim, hoje a gente tem IA para fazer tudo. A gente tem uma IA que auxilia na copy. É assim, uma coisa que tem que entender. A inteligência artificial, ela não substitui o ser humano. Você precisa do ser humano ali de qualquer jeito. Para dar os inputs, né? Até quando a gente faz um sistema que é a IA trabalhando pra gente, você tem que ter um humano ali para supervisionar o que está acontecendo. Entendeu? E outra, uma coisa muito importante, a inteligência artificial, ela não é criativa. Quem cria é o ser humano. A inteligência artificial, ela executa. Entendeu? A galera fala da tal da AGI, que a AGI vai surgir, a inteligência artificial vai demorar porque entra num conflito que para você fazer isso você precisa de recurso externo. O que é recurso externo? Você precisa de energia, você precisa de minério e a gente não tem capacidade disso ainda. É um negócio que vai demorar muito tempo ainda para surgir na minha visão. Mas um site que vocês faziam naquela época... Naquela época, hoje a gente faz em algumas horas. Não dá pra comparar, Kleisler, porque assim, por exemplo... É a exemplo... mesma coisa de comparar a máquina de escrever hoje com o teclado de computador. E, por exemplo... Não, é você comparar a máquina de escrever com o ChatGPT. É isso, entendeu? Não, e assim, você vai fazer... Por exemplo, outro dia eu falei pro Pedro assim, eu preciso fazer uma página assim, assado, não sei como eu vou fazer isso. Aí ele falou assim, usa o Vibe Coding. Aí eu peguei, entrei lá. Não é a minha área, porque assim, manjo muito de manjo. O Vibe Coding, aí você vê, eu só escuto falar, mas nunca fui ver. O Vibe Coding é um aplicativo, é tipo dentro do... Ou é uma linguagem? O Vibe Coding, ele é basicamente... o que ficou muito conhecido no Vibe Coding foi o Lovable. É uma plataforma esse eu vou falar. Que você dá comandos. Mas o Vibe Coding, de fato, é você utilizar a inteligência artificial para escrever códigos. Então, isso é Vibe Coding. Entendi. É tipo assim, tênis e aí não é Nike. É o tipo. Exatamente. Tipo. Uhum. É isso aí. É assim, por exemplo, você tem lá o Vibe Coding, o Vibe Coding, ele é o tênis e a Nike é o Lovable, entendeu? Entendi. Então, o Lovable, eles desenvolveram uma plataforma muito boa, com uma interface muito legal, eles receberam um aporte lá de $500 milhões. E ele desenvolve sites. Não, e assim, vou facilitar a visualização para vocês. Você imagina um chat como se fosse chat GPT, só que você dá o comando ali, ele sai um site aqui. É isso. É isso, o site sai praticamente pronto. Por exemplo, eu pego a minha folha de pagamento, tem 40 colaboradores hoje. Eu subo ela sem experiência nenhuma, e isso que é incrível da IA. Tipo assim, tem experiência de lógica, de programação lá de trás, tal, que não é. Eu não estudo IA, né? Nem perto. Quanto você estuda IA? Menos de 0,5% do que vocês estudam.
Só que eu subo ela lá, falo, me resume aqui quanto que eu gastei disso, daquilo, tal. Ele vai me dando os insights, como que está a classificação dos colaboradores, tal, isso, quantas faltas teve, assim, me responde tudo. O que eu ia precisar perguntar para um contador, esperar ele me responder, Ele ou até fazer mesmo... análise, né? Isso, me coloque aqui, por exemplo, se a pessoa, esses dias eu perguntei isso, essa pessoa tem tanto tempo que está trabalhando com a gente, comparado com o salário que está, com tudo, estou sendo honesto com ela, até isso ela me responde. E me responde de uma forma bem... Agora, você imagina você ter um sistema que te dá esse relatório todo mês. Pronto, você não precisa fazer nada. Que eu não preciso ir lá colocar. Você não precisa imputar ele já nada. puxa sozinho. E aí ele te fala, fulano tá com salário justo, fulano teve tantas faltas. Ele já... O que você perguntaria... Já vem as respostas. Ele já traz... Ele pode trazer, inclusive, no seu... E agora você WhatsApp. imagina para um Bradesco, que é o tipo de empresa que te contrata, que ele precisa saber disso toda hora, né? Não é... Exatamente. Não é... Ele quer saber direto, né? O que está acontecendo. Sim. Eu vejo assim, tem muita gente que ainda luta contra isso e, infelizmente, eu sempre dou o exemplo do telefone de casa, que ainda existe. Telefone fixo. Existe o telefone fixo. Ainda tem. Na minha empresa não tem. Ela tem o número que cai num VoIP. A gente também. Que não é mais o telefone que toca. Não existe. Faz quantos anos que a gente usa VoIP, mãe? Desde 2006 a gente usa VoIP na empresa. Caramba, o primeiro VoIP que eu utilizei mesmo era o Skype, né? Que a gente já utilizava muito o Skype para me falar na gringa, né? Então aí eu utilizava o Skype, porque era caríssimo a ligação na época, então eu ligava. Hoje eu tô te falando, não sei nem como que eu acesso o Skype mais. Que é uma tecnologia que eu acho que deve ter, mas ninguém usa mais, né? Ficou obsoleto. E é o que eu vejo da IA, esse monte de ferramenta que tem, esse monte de coisa, como que a velocidade vai destruindo. E outra, também. é assim, a galera, surge ferramenta nova todo Cadê dia, o milhares de ferramentas. O que virou o DeepSeek? O DeepSeek ele é uma ferramenta muito boa pra galera do open source. Como é que funciona a parte do open source? A galera que desenvolve e precisa de uma inteligência artificial dentro de um sistema e não quer usar uma API da OpenAI, por exemplo. Inclusive, a gente tem alguns casos, vamos supor, apareceu um projeto para mim que é de um advogado na Europa. Lá na Europa, eles têm muito problema com essa questão de dados, então, para eu desenvolver um sistema para um advogado, eu não posso usar uma API da OpenAI, por exemplo, porque na API eu compartilho dados com a OpenAI, e eu não posso. Então, muitas vezes, nesse caso, entre eu desenvolver um modelo interno do DeepSeek, por exemplo, usar o DeepSeek, que é um modelo open source, usar o Llama da Meta, por exemplo, e aí eu imputo isso dentro de um falar de uma forma simples, de um cloud lá, tipo um Google Cloud, um AWS, e aí eu tenho essa inteligência artificial, ela é dentro, ela não é externa, então é como se fosse uma inteligência artificial minha dentro, como se eu tivesse um Jarvis meu próprio ali, que não tem acesso a APIs nem nada. Então, o DeepSeek ele é usado para esse tipo de caso. Mas eu falo, o boom que deu, agora quebrou o ChatGPT. Assim, toda hora vai surgir um negócio novo e outro, não adianta. Quem domina são as grandes do mercado. Inclusive, tem a tal da bolha da IA, né? Você ouviu falar desse negócio da bolha da IA? Conta aí. Não. O negócio da bolha da IA é o seguinte, o que vem acontecendo? As empresas americanas, as grandes do mercado, entram elas OpenAI, Meta, a NVIDIA principalmente, a Oracle, o Google, todas essas empresas, o que elas estão fazendo? Principalmente, vou falar um caso da NVIDIA e da OpenAI. A NVIDIA investiu, se eu não me engano, foram alguns bilhões, não vou lembrar exatamente o número, investiu alguns bilhões de dólares na OpenAI. Aí a OpenAI compra chip da NVIDIA para poder, GPU, né, para poder rodar a IA. E aí o que aconteceu? A NVIDIA investiu na OpenAI, a valuation da OpenAI aumentou, como a OpenAI compra chip da NVIDIA, a NVIDIA aumentou. Também. Então a gente está vendo essa questão das empresas inflarem com a tal da bolha da IA. E isso também, historicamente, foi a mesma coisa que aconteceu com a Amazon, né, de servidores. As empresas começaram a precisar de mais dados. A Amazon viu isso, ela estava pagando, né, para poder armazenar, falou, pera aí, vou ter o meu cloud aqui, que eu acho que hoje é um dos maiores, né? A Amazon é o maior. A maior receita da Amazon é da AWS. A maior receita da Amazon é da AWS. Os caras têm ilha de servidor. E pro empresário,
Eu queria que você desse um exemplo, assim, ó, o empresário, ele tem vamos falar, um escritório de contabilidade, por exemplo. O que hoje a IA já poderia ajudar ele no escritório de contabilidade, assim, no simples? O cara, pô, nunca não usou nada, tipo, ainda, que falou, cara, isso aqui já dava para você aplicar lá, que você não tá aplicando. Manda ele. Fala aí o caso da Inês. A gente tem uma aluna que ela começou com a gente lá no começo, quando eu lancei o primeiro curso Então deixa a Lívia contar. de ChatGPT. Conta o caso da Inês. O caso da Inês é muito legal. A Inês, ela foi uma das primeiras alunas que a gente teve. E ela é contadora. Já das antigas. A Inês, acho que... Não vou falar a idade porque é chato, né? Mas a Inês já não é novinha. Inês. Amor, você. E a Inês, ela começou a mexer com inteligência artificial. Ela sempre muito empenhada. Ela sempre mandava mensagem, me ajuda, não sei o quê. E aí ela foi evoluindo, implantou a inteligência artificial na empresa dela. E aí os outros contadores começaram a ver e começaram a gostar. E ela virou referência de inteligência artificial de contabilidade no Brasil. Tá dando palestra, tá estourada. E a gente nem tinha feito contrato com ela, Pedro? Pra você ganhar uma parte disso aí? Você não me conhecia ainda? Não, na época eu não conhecia. Agora, Inês. Agora a próxima, não. Vou dar um abraço à minha sogra, Inês. Também é minha sogra, chama Inês. Não é a contadora Inês, e se fosse eu não ia deixar fazer o contrato. E aí, vamos lá, vamos pegar um cara que ele é um contador, como ele pode usar a inteligência artificial? No básico. No básico, mas é o tipo básico assim, mesmo. O que eu quero te falar? Por exemplo, o que a gente poderia dar de dica para esse contador? Falar, cara... É muito simples. Eu sou contador, advogado, que nem você lá. Cara, paga o ChatGPT, o Plus, que custa R$120 por mês. Eu acho muito barato pelo que ele entrega. E, cara, ali dentro você tem... Imagina que você tem um Einstein te ajudando. É basicamente... É isso que as pessoas não entendem. Imagina que você tem uma super inteligência, como se você pudesse contratar o Einstein para trabalhar para você. Isso é o ChatGPT hoje, Ainda você tá? pode até falar, como é que é? Simule que você é o Einstein. Né? Me consegue. Responda. Porque você imagina assim, o ser humano, ele tem um problema de cognição. A gente esquece do... Se perguntar pra você que almoçou ontem, você não lembra que você almoçou ontem. Eu acho que eu nem lembro que eu almoçei ontem. Então, a gente tem esse problema de memória, inteligência artificial. Eu parei pra pensar aqui, não lembrei. Eu tô tentando lembrar também. A gente não lembra. Essa é uma pergunta legal mesmo, a gente não lembra, não. A não ser se se a gente foi no Foi alguma coisa muito extraordinária. Né? Agora sim, você vê que é legal, mas eu lembro o que a gente comeu lá no dia que a gente foi no evento da TikTok. Charutinho de repolho, comemos pra caramba, comemos um árabe lá. Aí, como é que funciona? Pô, você tem uma super inteligência que consegue fazer busca na internet, tem uma base de contextos gigantescos. O que você perguntar, ela responde basicamente para você. É óbvio que você tem que filtrar o que ela fala, porque as inteligências artificiais elas foram criadas com um viés, principalmente ChatGPT, Gemini e tal, para elas sempre concordarem com o que você está falando. Por quê? Porque você precisa de tempo de tela. Hoje, qual é a coisa mais importante na internet? É retenção de usuário. Então, a OpenAI, ela quer que você passe a maior parte do tempo que você puder lá dentro conversando com o ChatGPT. Então, o ChatGPT ele vai ser sempre muito legal, ele vai sempre... amigável, vai ser sempre amigável. Vai te responder... É tipo aquele cara que, por exemplo, o advogado tem muito isso, né? Muitas vezes o cara não gosta do advogado porque ele vai ter que falar uma verdade pro cara. Mas aí o cara fica lá só respondendo o que ele quer, ele vai dançar. Você vai assim, a Lívia virar pra mim, não, eu podia assinar esse contrato, igual, não, esse aqui eu já assinei, não, tá tudo bem. Não tá bem. Eu vou falar, não tá bem, não vai assinar, não vou deixar. Entendeu? E a inteligência artificial não é isso, né? A inteligência artificial não é isso. Ela vai esse contrato, você chegar pra ela, um contrato todo ferrado e falar assim, nossa, esse contrato tá muito bonito, né, legal e tal, vou assinar aqui que vai me ajudar bastante. Ela fala, isso, assina e tal. Então ela vai ter sempre esse viés de querer agradar. E aí qual que é o negócio? Vamos voltar lá para a questão de um contador. Cara, o que ele pode fazer? Cara, ele pode pegar relatórios, adicionar no ChatGPT. É claro que tem essa questão dos dados, mas é assim, meu querido. Se a sua planilha tá dentro do Google Drive, os seus dados ali, eles já estão compartilhados. Já estão compartilhados, não adianta. Porque a galera tem sempre essa preocupação. Meu querido, se tá dentro do seu computador, você tem lá o seu computador tem um vírus, já foram os seus dados, entendeu? Às vezes tem um malware lá, você nem sabe. Esses dias um cliente meu ligou para mim e falou, doutor, mas como que esse cara tem meu nome completo, meu CPF
tal. Eu falei, ó, a data de nascimento é mais difícil. Essa você não me falou. Ele tem? Não. Agora, seu nome, CPF, cara, você tem não sei quantos processos aí que eu só dá um Google. Aí eu falei para ele, abre aí. Aí mandei um Google para ele, né, o Google Meet. Abriu, falei, vou pesquisar seu nome aqui. Coloquei só entre aspas o nome dele, seu tudo. Ele falou, caramba, doutor. Eu falei, ué. Então, assim, aí, e os caras, para dar golpe, fazem engenharia social lindona, né? Para poder dar golpe. Até porque os maiores hackers do mundo, eles são engenheiros sociais, né? O negócio deles, muitas vezes, nem é código. O negócio deles é entender como que ele vai... hackear a cabeça do ser humano e achar brecha no ser humano, porque, na verdade, muitas vezes a brecha tá no ser humano, não tá nem no sistema. Sempre é no ser humano. Então, ali, ele poderia usar para isso. E qual que é a diferença que o pessoal, Pedro, ainda não entende? Bom, eu entendo um pedacinho disso. Qual que é a diferença quando o cara fala assim, eu criei um agente dentro do ChatGPT, daquele chat que tem ali? Qual que é a diferença e qual que é a dificuldade maior? Explica essa diferença que eu vou falar o que a Inês fez com o agente. Vai. Então, vamos lá. Como é que funciona um agente? O agente, na minha opinião, ele ainda está dentro da primeira camada da inteligência artificial. Ele é o básico. Ele é o basicão. Porque, assim, hoje você... E isso, se ele já é o básico, a maioria já só fica no chat. Então, como é que funciona o agente? Hoje, se você entrar lá dentro do ChatGPT, se você entrar dentro do Gemini, do Cloud, todas essas ferramentas têm a opção de você criar agentes. Qual que é a grande diferença do agente para um chat comum? O chat comum, ele é treinado com conhecimentos da internet, ele é treinado... principalmente conhecimentos da internet. Hoje a base é muito o que está na internet. Por isso que ele erra tanto, né? Porque hoje tá cheio de desinformação na internet, né? E aí, qual que é o negócio? O agente, você consegue dar contexto para ele. Então, na hora de eu criar um agente lá, por exemplo, a gente chama de assistente GPT dentro lá do chat GPT. E aí, como é que funciona? Eu consigo subir PDF, eu consigo dar uma base de comando para ele, então eu consigo criar um prompt específico para esse agente, para ele ter um tom de voz específico, para, por exemplo, ele não ser tão agradável quanto um chat normal, eu quero que ele me dê porrada e ele fale de fato a verdade, eu consigo adicionar isso no comando lá. Se eu consigo subir, por exemplo, um livro lá... Você consegue subir um livro para dar de base, você consegue subir relatórios. Vou dar um exemplo de um agente que eu tenho, porque esse agente ele é bem emblemático, porque eu consegui chegar na perfeição dele. Eu tenho um agente lá, esse agente ele funciona tanto no Cloud quanto no Gemini, que depois que lançou a última versão do Gemini lá, o 3 ficou muito bom. Eu peguei todos os meus conteúdos mais virais, eu transcrevi eles, e com base nesses conteúdos eu tenho uma inteligência artificial que gera roteiro de vídeo para mim. Então, qual que é o grande lance? Como ela é treinada com a minha base, ele escreve como se fosse eu. Inclusive, eu já fiz testes de eu utilizar a inteligência artificial para escrever roteiro e eu escrever roteiro e o roteiro da IA ser infinitamente melhor. É óbvio que a gente corrige, né? A gente faz alguns ajustes. Nunca vai ser ipsis literis o que a IA escreveu. Mas usa as figuras de linguagem que eu uso. Então, muitas vezes, eu gosto de hook sensacionalista. Então, eu tenho muito isso de... isso é perigoso e devia ser proibido. Então, ela usa esse tipo de hook. É um detalhe que eu dei. E, além disso, usa expressões de linguagem que eu uso. Porque eu falo assim, essa ferramenta nova, não sei o que, ela dá só uma olhada. E coloca lá, dá só uma olhada. Ela vai pegando os seus... igual, por exemplo, eu gosto de escrever, quando eu vou escrever uma peça, eu coloco assim, nesta trilha, é como tá o caminho. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, ele ia vir ele ia com escrever isso. Da forma como você Imagina escreve. você escrever um texto, falar nesta trilha, nessa trilha onde? É isso aí. E o que ela fez o nosso chat GPT é muito louco, porque eu e o Pedro, a gente usa junto o ChatGPT. Então, ele é uma mistura de nós dois. Ele é muito bizarro. Fala aí, Pedro. Ele é bizarro porque juntou a minha inteligência... Tanto o nosso ChatGPT quanto o Cloud também. Os dois. Então, imagina que é a minha inteligência junto com a inteligência da Lívia mais a IA. Então, a gente criou uns monstrinhos, assim. É uns negócios... Tanto que você pergunta lá... Quem que é o Pedro Daniel? Quem que é o Pedro Daniel IA? Quem que é o Pedro Daniel? Ele fala trazendo as minhas características e as da Lívia. É muito engraçado. Que ele vai aprendendo ali. O que a Inês, contadora... A Inês fez o seguinte, acho que foi no começo desse ano, quando saiu o imposto de renda, ela tinha muito cliente que estava com dúvida de imposto, do que fazer, não sei o quê. Ela criou um agente no WhatsApp só para responder esses clientes. Só para tirar dúvida. Ao invés dela contratar um time de suporte para ficar tirando dúvida das novas leis que estavam surgindo relacionadas a imposto, ela criou um agente de WhatsApp. Aí a pessoa, ao invés de ter um ser humano falando, porque é sempre as mesmas perguntas, né? Como é que vai funcionar tal coisa? Ela criou um agente, colocou esse agente no WhatsApp, e aí
quando a pessoa tem dúvida, entra lá no WhatsApp, conversa com a gente ou a gente traz a base. Só que como é um agente, já tem base de contexto, ele já sabe todas as leis novas que iam surgir, já tem tudo isso. E como que faz isso para um leigo entender? Por exemplo, eu quero... É a mesma coisa, um outro contador fala, poxa, então em vez disso eu quero, sei lá, falar da base de importação. Porque muita gente tem, por exemplo, tem um cliente meu que mexe com importação. Aí ele criar... no próprio WhatsApp, ele cria um prompt? Como que é isso? Então, aí eu vou fazer o merchan aqui. Vai lá, manda aí bala. É o seguinte, ó. Você quer criar um agente de WhatsApp, você vai acessar lá bemoonai.com. 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 Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo. E aí, o que aconteceu? Eu tive diversas plataformas que vieram atrás de mim, agentes de WhatsApp. Isso começou, teve uma época que era muito viral. Eu tenho um que, por exemplo, eu mando o áudio, ele transcreve. Assim, aí é um número de WhatsApp que eu mando para esse número, ele transcreve. O dela é parecido com isso. Ela tem um número de WhatsApp. É um número que tem uma inteligência artificial integrada dentro desse número. Aí como é que funciona isso? Por exemplo, lá na Moon a gente desenvolveu esse sistema porque a gente viu que era um problema do mercado. Existem muitas ferramentas, mas as ferramentas são difíceis de usar, é complicado de fazer e tal. Então como é que funciona? Lá dentro a gente tem um sistema onde você integra um número de WhatsApp. Você entrega no WhatsApp Business esse número, tá? Então, eu peguei um número, a gente fala sempre para pegar um número só para isso. Oficial. É a API oficial. A gente usa a API oficial da Meta, inclusive a Moon, ela é parceira oficial da Meta, a gente é desenvolvedor da Meta. E aí, como é que funciona? Lá dentro, você consegue dar uma base para ela através de comandos, de prompts, para ela poder responder da forma que você quer. Então você ajusta o tom de voz da inteligência artificial, você ajusta a base, como ela vai ser treinada, o que ela vai fazer, se ela vai ser um assistente de WhatsApp que vai ajudar com suporte, se ela vai ser um assistente que vai trazer venda, se ela é um assistente que vai cuidar da parte interna do time, então às vezes o time interno tem dúvidas ou coisas do gênero. E aí, lá dentro da Moon, você consegue fazer isso. E agora a gente acabou de implementar também uma novidade. Você consegue colocar a inteligência artificial no Instagram e no Messenger do Facebook também. Então, agora tem nos três, WhatsApp. A gente tá querendo acabar com o ManyChat aí, porque o ManyChat é muito ruim. Aliás, se você é do ManyChat e tá vendo isso aqui, cara, o ManyChat é muito ruim. Ferramenta horrível. E outra coisa, foi muito bom você falar isso. Esses dias eu até fiz um stories e o pessoal do ManyChat até me chamou, porque tem um pessoal do ManyChat Brasil também, né? Sim. Então, mesma coisa que tem lá no ManyChat, tem um ManyChat aqui, os representantes dele. A gente tem um problemão com isso aí mesmo, derrubando perfis por automação, que aí eu não sei se é o próprio ManyChat, né? Ou é a pessoa que não sabe ou não tem um suporte bom, acaba dando um problemão. A pessoa que não sabe usar e não tem um suporte bom, porque eu uso o ManyChat faz anos no meu perfil, e eu nunca caí o meu perfil, porque eu já vi gente tomar restrição, cair perfil, eu nunca tive esse tipo de problema. Mas um problema que eu tenho muitas vezes é da pessoa cair na automação e dar pau lá. A automação ficar em loop. A automação ficar em loop. E o que me pega é assim, o ManyChat é uma ferramenta relativamente cara, porque, beleza, você consegue captar lead e tal, mas é uma ferramenta cara, é uma ferramenta muito difícil de você usar, porque é basicamente uma ferramenta de automação. Lá dentro, então você tem que montar. Agora que eles simplificaram isso muito mais, né? Mas todas as vezes que eu vejo que essas plataformas simplificam, aí que eu acredito que começa a dar mais problema. Porque aí a pessoa acha que ela vai conseguir fazer sozinha lá e começa a dar problema. E pensando nisso, por exemplo, ManyChat, ActiveCampaign, que tem aí. Com esse boom aqui agora, essas empresas de software também, se elas não se adaptarem, daqui a pouco a IA vem fazendo tudo, né? Exatamente. Não, é assim, ou você se adapta ou você vai morrer na praia. É o que você estava falando da Americanas. A Americanas foi de vala. E é assim que funciona. Se a empresa não se inovar, ela vai ficar para trás e vai ser esquecida. Então, nossa, não gosto de inteligência artificial, não quero colocar inteligência artificial na minha empresa. Beleza, daqui 5 anos você vai ter quebrado. Não tem para onde correr. Não tem como você... A não ser se ele... assim, existe mercados que não vão ser afetados, né? Por exemplo, uma barraquinha de pastel... Vender arte na praia vai continuar. Vender arte, você consegue vender arte na praia. Tem coisa que não vai acabar, né? Não vai... O artista, o cara que é pintor e tal, isso não vai acabar. Tudo que envolve muita criatividade humana,
que nem você falou, a barraquinha de pastel, esse tipo de coisa. Pô, esse tipo de coisa não vai acabar. Outra... Eu não sei se não, por exemplo, esses dias eu estava pensando, você imagina hoje, você vai ali na Avenida Paulista, tem aqueles quadros todos lá, né? Tem quadro vendendo tudo quanto é jeito. Então você imagina um garoto hoje ali, sei lá, de 18 anos, que ele já conseguiu abrir o CNPJ dele e tal, ele roda lá, sei lá, roda para mim 800 quadros aí de tal jeito, tal, e coloca lá para vender. Ele vai ter ali a produção dele e vai vender muito. Exatamente. Pedro, Daniel e Olivia, o que eu queria agora um pouco de vocês aqui, a gente sempre chega nessa parte aqui de também algumas dúvidas que vocês têm de direito autoral, registro de marca, dessas coisas envolvido, né, desse segmento envolvido com que vocês trabalham. Fora as dúvidas que vocês já tiram com a gente, algumas outras dúvidas que pode ser até mesmo para, poxa, sua audiência que vai assistir, alguma coisa, assim, alguma curiosidade, tudo. Queria estar pronto aqui também para alguma dúvida, se é que vocês têm alguma de pensar. Uma que eu já ia lançar para você, o que você acha? Por exemplo, desse exemplo que eu dei, o cara vai lá e faz o Tim Maia de vários aspectos lá na IA e vende ali na Paulista. O que você acha disso aí? Pode, não pode? Eu acho que não pode, porque na realidade está usando a imagem de uma figura patenteada, né? Eu até ia perguntar isso para você, porque é uma dúvida que eu já tive muito, já respondi muito, porque assim, por exemplo, você cria uma imagem lá com, vou dar um exemplo, a ferramenta da Meta. A Meta hoje ela tem uma rede social focada em inteligência artificial, chama Meta AI. Lá dentro, você não pode usar as imagens geradas por eles, porque tem o direito autoral da Meta. Agora, se você for no ChatGPT, por exemplo, você criar uma imagem, você pode usar, porque quem criou a imagem foi você e o direito autoral é seu. Aí vamos supor, eu crio uma imagem no ChatGPT, sem usar Tim Maia, sem nada, e eu decido patentear essa imagem. Eu posso fazer isso? Na verdade é o seguinte, vamos primeiro para o Tim Maia para entender. O que acontece? A gente pega a figura do Tim Maia, que aí é uma pessoa, aí ele tem o direito da personalidade dele, e você faz uma caricatura. Ele vai falar assim, mas quantos artistas de rua não ficam fazendo caricatura lá? Mostra, né? E ele pode chegar a vender isso. Esse tipo já na mão, ele já pode sofrer uma consequência ali do artista virar para ele, ou do famoso, falar, cara, não quero, tá feio demais, você colocou meu nariz muito grande, esse não sei o que, eu não quero. Se ele já é o direito de personalidade. Quando ele ainda coloca isso numa escala comercial, aí acabou. Ele não vai poder, ele ainda vai ter que indenizar o terceiro. E aí uma outra coisa, que essa dúvida que você teve, de você ir lá criar no ChatGPT algo, existe uma colicença. Então, assim, mesmo que é você que está criando nos termos, no paper lá, está dizendo o seguinte, isso aqui não pode ser usado comercialmente por conta das licenças e também você não vai ter uma originalidade única porque é milhões e milhões de pessoas fazendo aquilo ali e pode ser sim que aquele desenho que está aqui seja igual esse outro que está aqui, por mais que você peça para ficar diferente. Então não vai ter a originalidade ali. E além disso, ainda indo mais um pouco, se a fundo tiver que provar da onde que foi a criação, vai vir lá o código de imposto. Então, isso está muito dividido ainda. Está como se ele não fosse o criador. É como se fosse co-criador a plataforma. Porque, na verdade, quem fez foi a IA, né? Então, não foi o cara. E isso tá assim, ó, uma... O que eu defendo? Que tá errado. Porque é igual um papel. Então, daqui a pouco, a folha de papel, daqui a pouco lá o Chamex, né, que é marca, vai ter ali quem faz o sulfite, vai ter algum direito, que a pessoa começa a rabiscar ali, usando aquela plataforma. O problema é quando você dá o comando, você está dando o comando para fazer aquilo ali, e ele sai aquilo, só que não foi você que fez lá, você só deu um comando para poder fazer. Então, isso ainda vai ter pano para manga. Vídeo também deve ser a mesma coisa, né? Inclusive, agora eu tenho uma outra dúvida. Essa é uma Peraí, dúvida. que relacionado a isso eu tenho mais uma dúvida. Você falou especificamente do ChatGPT, mas, por exemplo, eu já li as políticas do Midjourney e lá fala que quando você paga o Midjourney e quando você... Na época tinha de graça, né? Mas quando você paga o Midjourney então, e você tiragem. gera uma imagem, ela é sua por direito porque ela é única e foi você que deu o comando. Isso estava escrito porque você falou uma coisa, a pessoa ela pode fazer uma imagem que seja muito parecida.
por mais que seja bem parecida, nunca vai ser igual. Não vai ser igual porque, assim, às vezes o visual é igual, mas a parte de pixelagem, a parte de trás, tem uns negócios que a gente chama de hash, tem uns metadados, eles vão ser diferentes. Então, são obras separadas. E aí, te respondendo é assim, ó. Tem aquelas plataformas que o pessoal usa muito de agência, que hoje, agora acabou, né? Com essa história de você já ter vários e vários personagens para você fazer, você não vai mais ficar pagando aquele Free Pix que tinha, aquelas outras ferramentas. Inclusive, uma coisa muito legal, a OpenAI fechou uma parceria com a Disney de $1 bilhão para poder criar imagens da Disney dentro da OpenAI lá do ChatGPT. Então, aí tá um exemplo. Ó. Quando ali dentro, se mesmo assim a plataforma dizer para você lá, por exemplo, você comprou uma imagem, lá nos termos vai ter quanto que você pode usar dessa tiragem. Existe isso. Tem um que você pode comprar para poder fazer mesmo assim, o uso, como é que eu vou te falar? O uso eterno, tudo. Lá, vou pagar um pouco mais. Mas eles acabam camuflando esses planos ali, a hora que você compra, você não viu, e aí se você rodou lá a mais, você pode ter um dano. E o Pedro, você estava perguntando acho que foi na hora que ela ia falar. Eu te interrompi. Não, o que eu ia perguntar é o seguinte. Por exemplo, eu tenho visto alguns vídeos que, assim, é o cara com um monte de celebridade gerada por IA e ele chega e abraça essa celebridade. Esse novo agora. Esse novo agora. A gente está aqui em dezembro de 2025. Pessoas já falecidas, um monte que teve que viralizou um monte. E de personalidade mesmo, igual como é que chama aqueles da Marvel lá? Da Marvel, isso. Aí fizeram lá com o Dragon Ball, pegaram lá, por exemplo, o The Rock, Angelina Jolie, não sei o que lá. Aí, beleza, esse negócio viraliza. O ator pode vir me processar por causa disso? Impacto da imagem dele. Totalmente. Primeiro, assim, ó. Na verdade, ele pode processar as duas formas. Ele pode processar tanto a plataforma, como ele pode processar também o autor do vídeo. Então, assim, a gente já viu viralizado aí vídeo dando 12 milhões, 15 milhões dessa história. Isso que eu te falo. Vamos pegar tem ali uma pessoa que já faleceu e ela é uma celebridade pública. E muitas vezes isso vai doer. Aí existem vários danos. Talvez a família não quer ver mais, cara. A família não quer sentir aquilo. E aí a pessoa está fazendo, muitas vezes... daqui a pouco você vai ver podcast com a pessoa que já faleceu. Você viu o que o SBT fez lá no lançamento do SBT News? Que eles recriaram o Silvio Santos com inteligência artificial. Mas aí autorizado lá. Junto com a família, ok. Sim. Agora, assim, eu também fui no show esses dias, eu não lembro de quem que foi, eles colocaram o holograma do cantor, cara. Não lembro qual que era, um show nacional. Eu fui, cara, o holograma dele lá. Eu falei, caramba, que tipo assim... Moderno. Moderno e, tipo assim, diferente. Mas você imagina se um filho não topa isso. Cara, então é muito problemático. É igual quando agora, né? Vai estar em voga aí, já virou o ano, já começa Big Brother, né? As pessoas ligaram no meu escritório para perguntar se ela pode fazer alguma coisa com o Big Brother. Você não pode fazer nada. Não. Você não pode fazer nada porque você não tem autorização. Só que aonde que entra isso e as pessoas erram? Elas erram da seguinte forma. Ela vê um fazer, outro fazer e acha que não dá nada. Até dá. Uhum. A hora que notificar, nossa, cara, tipo, dá um problema gigante. E é muito fácil para você entender um problema, onde que é o problema. É a mesma coisa, então eu vou pegar agora, pego aí uma pessoa muito influente, então eu pego o Luciano Huck, por exemplo, que é âncora de Globo, tal, essas coisas assim, da Rede Globo, já tem uma autoridade, você vai ver ele fazendo uma propaganda, quanto que não custa, aí você coloca ele para fazer propaganda da minha empresa, então, com a IA. Sim. É a mesma história. Não, mas eu fiz um vídeo de humor, eu fiz ali. E agora, o que está acontecendo também? Uma outra coisa legal. As empresas, elas estão ligadas nisso. E aconteceu agora, recente. Eu não sei se você viu, mas teve uma garota que falou errado o nome Stranger Things. Ela falou Finger Freaks. O cara chega para entrevistar ela, aí fala assim, e aí, o que você está gostando da 5ª temporada do Stranger Things? Ela... Que frige o quê? Eu sou Flamengo. Aí caiu, cara. Aí ela fez collab com o Flamengo pegou a imagem. A Netflix fez, vem aí, Stranger Things, igual ela fez. Aí, assim, também pegou isso, fez uma parceria ali, porque tinha viralizado. Uhum. Agora, outro recente também.
eu acho que era uma influencer que estava numa piscina e tal, aí ela falou um negócio, uma rede de frango fez uma publicidade com ela, tipo assim, camuflando o Reels dela, né? Tipo, mudando. A outra concorrente foi lá e pegou a original mesmo e colocou. Então, hoje, o cara ir para esse lado, ele vai ter um dano lascado, porque é o ativo que as pessoas esquecem, o ativo de direito da imagem dele. Por exemplo, pegou lá a sua imagem, Pedro Daniel, aí daqui a pouco tá rodando o cara falando que você vai estar no evento ou algo desse jeito ali, né? Tipo, falou, mentira, nem vou estar nesse evento aqui, nem nada. Eu nem autorizei você a fazer esse vídeo. Ou às vezes até usando muito para dar golpe, né? O que a gente tem visto. Eu vi até o Nicolas Ferreira falando disso, que ele usaram a imagem dele para poder vender antena da Starlink, não sei o que lá, com promoção. Ele chegou lá no Congresso, aí chega lá acho que deputado, sei lá, eu comprei a antena lá da Starlink. Mas que antena, meu? Não, e esse golpe da Starlink, né, com o Elon Musk, aí é o tempo todo, né, cara? Tipo assim, como se o Elon Musk estivesse dando... O que eu pego muito no Instagram é gringo dando golpe com o Elon Musk e o Elon Musk divulgando alguma criptomoeda X. Cripto. E essa é antiga. E esse aí deve ter uns 3 anos que isso. Um funcionário meu caiu nisso. Ele caiu, fez um depósito lá, mas foi pouco. Foi $25. Mas imagina quantas pessoas... Imagina quantas pessoas não depositaram $25 lá, né? E é bastante. Foi bastante lá pra mesmo. Índia. Ó, a gente bateu esse papo aqui, tipo, é um prazerzaço. Tipo assim, prazer enorme. É assunto pra gente ainda fazer uns 5, 6 podcasts, que aí há cada vez mais. E eu já vou deixar esse convite para depois. Quero dar um presentinho aqui para vocês, uma lembrança. Estamos aqui em dezembro de Natal, né? Ô, louco, muito obrigado. Obrigado. Para dividir com a mamãe aí. Também. Eu achei que fazia parte do cenário, isso aqui eu tava olhando ali. E eu cheguei e falei assim, ainda bem que eu cheguei primeiro que eles, que eu já vou esconder, que eu gosto de fazer uma surpresinha ou alguma coisa ali para dar. Mas, ó, Lívia, Pedro, muito obrigado mesmo. Assim, obrigado também da jornada que a gente tá, né? Tipo, junto da gente não ser só cliente, parceiro, né? E ser amigo, né, amigo mesmo. Por exemplo, sua mãe chegou aqui, ela falou assim, obrigado por você ter convidado meu filho para ir. É que eu gosto da sua companhia, né? Então, isso é legal. E eu gosto muito de conversar com gente inteligente, né? Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito, muito, né? Tipo, de estar perto de quem realmente... Tá, e você é mesmo uma sumidade, vocês dois, né, acabaram aprendendo a estar junto aí, trabalhando. Eu vejo o trabalho de bastidor da Lívia, que tá lá, né, o tempo todo. É a Lívia que... Quem sofre é a Lívia, né? Eu acho que a Lívia é meu chefe. Ainda bem que eu não tenho uma IA lá para responder a Lívia, né? Tá toda hora lá, um ou outro, respondendo ela ali e a gente vindo aí resolver os problemas. E também ver o tanto de maturidade que vocês novos têm de já preocupar quantos ativos vocês já não têm protegido, quantos não assinam um contrato sem mandar para nada, ter essa cautela mesmo de proteção de patrimônio. Mas brigadão aí, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cleiser, sabe que eu sou seu fã, gosto muito de você. É o que o Cleiser estava falando, às vezes eu ligo pro Cleiser lá, a gente fica 1, 2 horas batendo papo, então no final a gente acabou virando amigo. E, cara, é muito bacana. Isso é o que você falou. Eu também gosto de gente inteligente. Você é um cara fora da curva. Um puta de um empresário foda. Até nem sei se pode falar palavrão aqui, mas eu vou falar. Pode. Foda, pode. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Inclusive, é o primeiro podcast que eu participo com a Lívia. A gente já tava devendo isso, né? E aí eu falei, é pra vir os dois. Eu agradeço a valorização de bastidores. Eu falo muito, cara. Tipo assim, sempre que eu consigo... Inclusive, o segundo slide das minhas palestras tem a Laura nele, que é quem me ajuda muito, tá? A Brenda lá também, né? Minha filha, mas a Laura me ajuda demais da conta. E a gente ter alguém que a gente confia lá para poder pegar na mão mesmo lá e poxa, isso aqui você tá errando. Esses dias a Laura me corrige muito quando eu vou soltar um Reels, alguma coisa. Esses dias eu fui soltar ela falou, você estudou isso aí? Aí eu falei, peraí,
Deixa eu voltar aqui. Não, eu tinha estudado sim, tá certo. Deixa eu soltar aqui. Ela falou, não, então tá bom. Então é muito bom, tipo assim, Lívia. E eu vejo tanto que você mesmo se dedica ali por trás da empresa mesmo, né? Que vocês dois criaram. Isso eu acho uma coisa muito legal. Vou trazer um ponto aqui, que é essa questão do reconhecimento. Tem muita gente que não sabe reconhecer o Beck. Você sabe reconhecer a Laura e eu sei reconhecer a Lívia também. Não, sempre. Quando foi pra gente fazer a primeira reunião que você mandou, eu falei com você, mas quem eu fiz a reunião foi com a Lívia. Foi com a Lívia. Na verdade você falou comigo, não foi com ele, mas a gente abafa. Porque tem muitas vezes quem responde no Instagram lá é a Lívia. Então quando eu pensei que era lá o bait lá, era ela que tava... Nunca vai saber. Porque às vezes sou eu e às vezes é ela e a gente respondendo é igualzinho. Inclusive a gente tem amigo nosso que manda lá e fala, eu não sei com quem que eu tô falando, não sei se estou falando com a Lívia ou com o Pedro, então... Vou ter que ter um cuidado, mas ainda bem que eu tenho os dois. Eu tenho o outro que é o pessoal dele também lá. O meu pessoal lá sou eu mesmo. O pessoal é ele. O que a gente fala lá é eu mesmo. Não, mas isso é uma coisa que eu não posso reclamar do meu irmão e ele fala pra mim direto. Se eu cheguei onde eu cheguei, boa parte é por sua causa, porque você tá junto comigo. Galera, O escritório nosso de advocacia, o nome dele é Pipe Willon, que é Pipe da Laura e o Willon depois. A placa do meu escritório de advocacia tem o primeiro nome da Laura, depois o meu nome que está ali embaixo. E realmente, hoje, juridicamente no escritório, é ela que está mais à frente da turma jurídica lá, ela que está lá junto. E esses dias eu perguntei para cada um dos colaboradores lá, entrava na sala, eu falava, se você escolher para trabalhar, com quem que você queria trabalhar? Comigo? Com a Laura. Com a Laura. Graças a Deus. É isso mesmo. Sim. É isso que está certo. E eu falo assim, é isso aí, porque é ela mesmo que comanda toda essa parte nossa lá. E cada um na sua. Por exemplo, imagina a Lívia agora começar a querer, não, agora também vou fazer conteúdo. Não é que tá errado, mas vai acabar não dando a energia necessária que precisa para o negócio. E outra, é o que eu falei, o combustível do negócio é o back, né? A parte de trás é o que faz a máquina girar. Então, se não tiver a Lívia ali fazendo, o meu foco hoje ultimamente tem sido atender a empresa, né? Uhum. Trazer caixa para a empresa e o foco dela ali é fazer essa parte de trás. E antes de eu despedir, eu queria saber que você comentasse aí como que o pessoal acha vocês aí, de que jeito que te acha fora da Bimon. Você quer me achar nas redes sociais, @pedrodaniel.ia, todas as redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube lá também tem. E aí é só, quero falar com você, Pedro, quero fazer um projeto, alguma coisa, entra lá no Instagram, no direct, a gente olha, responde todo mundo. E a gente vai deixar aqui também na legenda lá embaixo. Lá, e se quiser também, Pedro, eu quero fazer um projeto, quero fazer alguma coisa, quero implementar IA na minha empresa, você pode mandar um e-mail pra gente lá, é eu@pedrodanielia.com. Show de bola. E é isso aí. Obrigado, Valeu, Pedro. Cleisler, eu que agradeço, tamo junto. Obrigada, Cleisler. Tchau.